Salve, galera! Estamos começando mais um Mover Podcast. Eu sou o Pedro e ao meu lado está... Roberto, boa noite, tudo bem, galera? Aqui com a gente está o nosso convidado, José Augusto, um rapaz que trabalha comigo, é um grande amigo meu. E a gente queria conhecer, assim, um pouco mais da história dele, contar um pouco como foi a situação, a vida dele e tudo mais. É um cara muito culto e que tem muito para nos ensinar. Tudo bem, José? Fala, Roberto, beleza? Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer vocês aí por terem me colocado essa oportunidade de estar aqui nesse podcast. Um sonho meu, né? Um sonho jovem que apareceu aí pra mim, né? Decorrer, né, do que tá acontecendo aí na atualidade, na internet. Os podcasts sempre era algo que eu sempre gostei. Sempre pensei, falei, mano, aonde que eu tenho que chegar pra um dia eu estar no podcast? E não precisei fazer muita coisa. Hoje eu tô aqui. Você gosta da mamata, né? Você sempre vai pelo caminho mais fácil. É, né? Sempre bom aquela facilidade ali. Não. Nós tem que... A gente tem que caminhar pela legalidade, né? Certo. É isso aí. Maravilha. E me conta boa aí, noite. cara, como é que tá? Boa noite, né? Trabalho, o que você faz da tua vida? Como é que Cara, é o seguinte, eu atualmente hoje a gente tá no ano de 2022, não sei qual é a época que vocês estão vendo esse podcast. A gente tá passando por um momento um pouco complicado politicamente falando, né? Sobre essa política que a gente tá tendo. E... O cara já quer entrar na pauta política de primeira. Não é pauta de política, irmão, mas é tipo assim, é porque... Não sou aquele militante extremista, tá ligado? Que tá ali rasgando a bandeira, sabe? Falando, eu sou e acabou. Mas, eu sempre fui uma pessoa que amou de paixão a cidade e a capital de São Paulo, entendeu? Porque eu morei uns anos em Pernambuco. A gente vai falar sobre isso. Eu não sabia que você morou em Pernambuco. Morei em Pernambuco, cara. Felizmente morei em Pernambuco. E, eu vi que eu sou muito apegado às coisas. E principalmente quando eu tava lá, eu vi que, São Paulo pra mim, cara, é tipo assim, é meu berço, sabe? É onde eu realmente tenho que estar. E você nasceu aqui? Nasci e fui criado aqui em São Paulo. São Paulo cidade ou você nasceu no município? Não, eu nasci aqui na capital mesmo de São Paulo. Paulistano. Paulistano mesmo, mano. Aquele paulista meu, com pé de pingado, com pão na chapa, aquele cara raiz. E fui criado na periferia de Capão Redondo, né? E, cara, eu sempre fiquei meio assim duvidoso, porque desde criança eu sempre andava assim na rua e via tipo assim, por que aonde eu tô morando aqui em São Paulo é ruim, mas quando eu ia pro trabalho do meu pai, que meu pai ele trabalha como folguista, ele é porteiro, eu ia lá pro, tipo assim, o bairro dos Jardins, o bairro da Praça da Árvore, tipo assim, era totalmente diferente. Então já era algo que já me incomodava desde pequeno. Só que até então nunca tinha essa importância gigante. Mas te incomodava como? Me incomodava porque, tipo assim, eu acordava de manhã, geralmente, sei lá, minha mãe me mandava comprar um pão numa fabriquinha, a gente não chamava de padaria, era uma fabriquinha, porque eles fabricavam pão lá nos fundos. E a gente ia lá, comprava, tinha desconto, né, porque tava começando o negócio. E daí, tipo, era aquilo, rua totalmente esburacada, não que no Brasil inteiro não seja assim, mas você sabe que periferia... no Capão Redondo, sabe que na periferia do Capão Redondo é extremamente pior. Isso há 15 anos atrás, 14 anos atrás. É isso mais ou menos, por aí mesmo, uns 15, 16 anos atrás. Segurança zero, tanto que, tipo assim, tem até uma história, né, que fala que o Capão Redondo já foi um dos bairros mais perigosos do mundo, né, onde a criminalidade reinou. Eu não sabia. Porra, foi foi considerado. A gente tem uma das maiores mortalidades por arma de fogo. É lógico que a gente vai ter um dos bairros mais perigosos do mundo. Nada, o Rio de Janeiro, acho que sim, como começou a decorrer na época de 1980, né, com o crescimento do Comando Vermelho. Foi antes de 80, então o Capão era... Não, foi em volta do ano 2000. Foi quando o PCC... Teve o Carandiru, né? Quando aconteceu aquelas coisas lá e tudo mais. Aí, Capão Redondo, meu Deus do céu, né? Música, porra toda. É, pra caramba. Tanto que é a terra dos nacionais, né? Do Mano Brown. Capão, né? O Mano Brown é lá do Capão Redondo, tanto que ele conta lá das histórias e tudo mais. Ele mora lá. E sim, pra quem tem dúvidas, eu já trombei o Mano Brown, tá? Porque todo mundo perguntava isso lá em Pernambuco. Você já viu o Mano Brown? Já viu lá outro cara lá? Assim, os caras lá se interessam nisso, velho. Em relação ao quê? Ao Mano Brown. Tipo, o pessoal de Pernambuco... sim, os caras perguntam porque, tipo assim, do jeito que a gente fala, né? Ele é foda. Tipo, até no videoclipe dele... Você pode discordar das ideias do cara, mas ele é foda. Pauta política eu concordo totalmente zero com o Mano Brown. Eu também. Só que questão de musicalmente falando, o cara é genial. O cara é foda. O cara, ele literalmente, ele falava que quando ele entrava no estúdio, ele só saía com pelo menos uma faixa. Então, tipo assim, pra alguém fazer isso é porque ama mesmo. Sim. Tanto que, tipo assim, um dos conhecidos como rap brasileiro, Mano Brown. Tanto que até hoje, você fala num rap novo que chega no mesmo nível de qualidade, tanto de letra quanto musicalmente falando, cara, Racionais MC tá lá em cima, cara. E por que você acha que o Mano Brown tem essa visão política e você tem essa visão política diferente da dele, sendo que vocês vêm no mesmo lugar? Cara, porque é o seguinte, porque toda vez que quando eu ouvia as músicas, primeiramente eu sempre via ele descer, não ele, mas assim, dava a entender
que, tipo assim, a polícia, o governo nunca queria ajudar de fato e que tinha muita gente no meio que atrapalhava. Tá, mas aí eu concordo com ele, vai. O governo quer ajudar. Tá, o governo, de fato, eu concordo com ele, mas quando eu falava que a polícia, eu sempre queria entender por que a polícia, né? Então, assim, ao longo do tempo, morando no Capão Redondo, eu sempre ouvi falar que os milicianos não existiam, sabe? Tipo, literalmente eu tinha isso na cabeça que os milicianos não existiam, existia ex-milicianos. E eu nem sabia nem o que era isso. Então, eu fui procurar a fundo desde criança. Eu falava, meu, que negócio de miliciano, né? É algum cara que se mudou pra cá e ninguém gosta dele? Tipo, não sabia o que era. E daí eu via que, literalmente, geralmente, no caso, era um ex-policial que, sei lá, na época que eu me refiro, era um policial, ele ia trabalhar geralmente na região central de São Paulo, só que ele não conseguia cuidar do bairro dele pelo fato de ele não tá lá, ele tá trabalhando. Então, o que acontecia? Ele chegava em algumas pessoas que ele confiava e para não deixar nenhum tipo de facção querer dominar a região dele, ele chegava neles e falava, ó, o seguinte, você toma aí uma arma, você cuida daqui. Ele criava uma facção, basicamente. Basicamente é isso, né? Só que, tipo assim, era mais para proteger, era uma facção do bem, né? Tá. E daí, assim, quando estiver fora, você cuida e quando estiver aqui, deixa que eu cuido. Só que é o seguinte, a gente sabe que no Brasil tudo é caro. E, assim, arma e munição é caríssimo aqui. Então, assim, não estava sendo sustentável, porque tinha casos que acontecia e muito no Capão Redondo de ter assassinatos. Então, o que os caras faziam? Para ter uma sustentabilidade financeira, eles literalmente chegavam nos comerciantes e falavam o seguinte, a gente está cuidando daqui. E os caras já conheciam, porque era gente de lá. Ele só queria gente de lá, não trazia gente de fora. Ele pegava o pessoal que realmente estava desempregado e realmente queria proteger, não queria que pais de famílias, principalmente, não queria que os filhos, sei lá, nascessem, vissem aquela criminalidade e entrava nesse meio para querer ajudar, já que a polícia não entrava. Sim. Mas você definiu todo o modo operante de qualquer máfia pelo mundo. Os caras pegam e eles substituem um serviço que o governo não está dando direito, tipo segurança, e vão lá e tomam... Sim, que eu acho Tomam pra si a responsabilidade. Pra si a responsabilidade cobrando dessas pessoas. Eles cobram como- imposto. É o imposto do imposto, irmão. Sim, porque, tipo assim, eu acho uma grande sacanagem. Porque, assim, porque na verdade, pelo que eu entendo, pelo que me falaram, a polícia ela foi feita para proteger o Estado. Então, quem sustenta o Estado? Geralmente os magnatas, os empresários. E geralmente onde eles ficam? No Brasil é o No contrário. centro das capitais. E aqueles pessoal regionais ficam distantes. Aí você vai buscar historicamente o que acontecia, é que antigamente, tipo, quem tinha condição morava no centro e quem não tinha tinha que se afastar. Sim. E infelizmente isso é horrível para tudo, porque tanto quanto é mais que- afastado da cidade, mais caro vai ser para você conseguir Mais chegar no centro. desordenado, menos qualidade de vida, às vezes não tem nem saneamento E a básico. infraestrutura ela foi feita a partir do centro para as periferias, tanto que nas periferias ainda não chegou em muitos lugares, né? Então, Sim. Mas Tem até lugar no Capão Redondo que não tem água encanada. Não tem água. Tipo, em 2022. Mas É eu não algo sei assim, se isso é inacreditável. proposital ou não, mas vocês já perceberam que quanto mais central, mais caro as coisas, tipo alimento, mercado, e quanto mais para periferia você vai encontrando preços Mas aí Mais que ou tá. menos. Se você for parar pra pensar, vamos analisar, sei lá, posto de gasolina, certo? Você já andou ali na Cidade Jardim, né? já. Então, Cidade Jardim, você tem lá um postinho de gasolina da Petrobras, do outro lado um Shell, certo? Aí tu vai ver o preço, tá lá, R$3,09 o etanol, embaixo, no aplicativo. Do outro lado o Shell, a mesma placa, a mesma cor escrito no aplicativo. É o mesmo dono, o cara é dono de, sei lá, 7, 8 redes de postos ali, naquela mesma região central ou região mais nobre, e ele vai cobrar o preço do etanol, 5 pila, você tava no carro comigo esses dias, você viu. Se pagar no app é 3 conto. Eles cobram mais caro dos ricos. É isso. Cara, É mas literalmente assim- isso. Quem tem. Tá. Mano, vai no mercadinho, no Extra Express e vai no Extra que tá no Carrefour, que seja, que tá na periferia. Onde você acha que você vai pagar mais barato? Sendo que é a mesma rede. Na periferia. Lógico. Porque sabe que a condição monetária da pessoa que mora na periferia não tem condição de pagar, sei lá, 7 pila no leite. Não, mas era isso que eu tava falando. Eles superfaturam. Então, só que Essa é a tem explicação. algo que eu acho que eu meio que refuto você nisso aí, porque o centro de São Paulo é conhecido como área comercial. Já as áreas afastadas é conhecido como área residencial. Ou seja, o comércio ele se torna mais barato sendo central. Quanto mais afastado, dentro da capital, ela se torna mais cara. Tá. Então, meu, eu já, tipo assim, tô falando em coisa de, sei lá, 6 anos atrás, eu queria comprar um café. Tipo, um pote de café mesmo pra querer fazer em casa. Meu, pagar, tipo, sei lá, 12 conto. Enquanto no mercado, obviamente um hipermercado, a gente tá falando de Você redes paga grandes. Mais barato. E aonde tem hipermercado? No centro de São Paulo? Não é somente no centro, mas o que eu tô querendo me referir é que se você for querer abrir um micro negócio dentro da sua Seu região, do seu bairro, você vai pagar muito mais caro. Não, ó, Não, é eu vou falar pela minha experiência, tá? Tem um Chama na Moca e tem um Chama em São Mateus, certo? Chama seria o quê?
uma rede de supermercado que ela não é uma das maiores, mas ela é uma grande rede de supermercados. Uhum. Na Moca, os preços eram mais altos, eu tenho certeza disso. Porque eu cheguei aí no mesmo dia no da Moca e no de São Mateus. São Mateus era mais barato. Sim. Carne, tinha coisas que variavam, tá? Que você abra um comércio, um mercadinho próximo de um mercado, de um atacadão. Mano, obviamente você vai comprar as coisas no atacadão, porque é por atacado, e vender no seu mercadinho um pouco mais caro que o atacadão. Só que a pessoa não vai preferir... Ela vai preferir, na verdade, com certeza, ir no mercado pequeno, pagar R$1 mais caro em cada produto e não pegar aquela fila insuportável de carrinhos cheíssimos de pessoas comprando por atacado. Entendeu? Só que dentro da realidade, a pessoa vai preferir realmente pegar a fila, porque por mais que ela perde tempo. Não, tô falando dentro da pessoa que não tem condição financeira. Não, porque senão todos os mercadinhos quebravam. E se você olhar a periferia, tem muito mini tipo comércio. Assim, o que eu tô querendo falar é o seguinte, se o café lá no mercado tava 6 e na loja da esquina tava 12, obviamente que a pessoa que tá passando por uma necessidade extrema, ela vai pro mercado. Mas aí você tem que lembrar que o mercadinho que tá cobrando 12, ele tá super faturando pra caralho. Se ninguém quiser comprar R$12 dele, ele vai baixar o preço. Sim, mas é tipo assim, quem tem um pouco de condição melhor, obviamente vai pagar um pouco mais caro, porque a pessoa, tempo é dinheiro. Então a pessoa não vai querer perder, uma hora no mercado, sabendo que 5 minutos a pessoa virou esquina e não conseguiu comprar. Então, se ele tem R$12 na mão, pra que ele vai... É o famoso... Só que assim, não é que nem o meu caso. realidade. É que nem o meu caso. Eu trabalho com aplicativo. Porra, se eu tiver que tomar um café na padaria pagando 6 pila na porra do cafezinho, lógico que eu vou ficar muito puto, porque tá caro pra cacete. Mas assim, mano, eu faço 6 pila em 10 minutos depois. Você entendeu? Do que eu perder tempo comprando um café, indo em casa, fazer o café, pra poder falar, gastei só 50 centavos nessa xícara de café. Faz sentido. Entendeu? Aí você paga mais caro pela sua qualidade, pela sua facilidade, entendeu? Pelo acesso que você tem e pelo seu conforto. Sim, é a taxa de conveniência. Mas voltando, a gente tava falando de por que você acha que o Mano Brown tem uma diferença política com você? Eu acho que desde a época histórica e tal, de quando ele começou... Você acha que por causa que essa coisa que tinha muita contra a polícia, aqui nos bairros mais periféricos... Não, então, como eu estava falando em relação ao miliciano, eu acredito que, tipo assim, ele via que... É uma visão minha que eu tenho. Ele via que realmente a polícia não ia, os milicianos começaram a proteger para não deixar o tráfico dominar. Só que daí começou a sair fora do controle. É um ponto que, tipo assim, os milicianos estavam, tipo assim, superfaturando os preços dos comércios. Ao ponto que se você não pagasse, não é que você vai ter mais proteção. Eles iam... E, tipo assim, eu tô falando isso dentro da minha realidade. Eles viram uma facção. Que é onde... Não tô falando do... É porque, assim, o Capão Redondo é muito gigante, mas na localidade onde eu morava, de fato, era assim. Então, acontecia que o cara não pagava mais, era questão de, tipo assim, de semanas. Os caras tinham um barzinho que tinha uma máquina de caça-níquel e a polícia civil, que nunca parou lá, mas do nada parou e fechou o bar do cara. Sim. Entendeu? Mas por que logo a polícia civil? Como é que ele sabia se achava alguma irregularidade. A gente vive numa propinocracia, cara. Por causa que, tipo, tudo que você quiser fazer, você tem que pagar alguma coisa. Eles criam dificuldades para vender facilidade. Isso é um modo operante do nosso estado. Então, assim, tudo, cara. Eu canso de ouvir gente que, tipo, puta, eu tô precisando de ajuda para conseguir um alvará. Os caras não estão me dando porque tem um pelo no meu ovo, sabe? Tipo, é muito absurdo. Então, isso é normal. A burocratização que a gente tem é gigantesca. Mas isso é de propósito. Óbvio, né? O Estado ele vai querer ganhar em cima da gente, né? Até porque é o mais pobre que paga, né? Sim. Então, por isso que quando você falou, os ricos que bancam a máquina pública, é o contrário, na verdade. Não, você acha que, sei lá... Eles podem até ordenar algumas coisas, mas quem banca mesmo os vagabundos que estão lá no poder agora, canetando a nossa vida, são os mais pobres. Você acha que, sei lá, o Jorge Paulo Lemos, você acha que ele tá com os bilhões de reais que ele tem na conta aqui no Brasil? Não tá, deve estar na Suíça, nos Estados Unidos. Não, ele tem dinheiro no obviamente que tem no Brasil, mas sim, eu tô falando, tipo assim, a grande quantidade não tá aqui, entendeu? Porque ele sabe que se um banco quebrar, ele não vai perder todo o dinheiro dele. Ele vai deixar o dinheiro dele fora, igual muita gente faz. Não, ele tá bem tranquilo. Aqui já teve poupança bloqueada. Legal, ele é dono da Ambev. Pagar imposto aqui no Brasil não faz sentido. A carga tributária é uma das cargas mais diversificam muito. Esses caras, eles têm um dinheiro que é infinito. A gente não teria como colocar o dinheiro que esses caras têm nessa sala, tá ligado? Então, tipo assim... É impossível. É absurdo, tá ligado? É impossível. É uma coisa absurda. Mas Mas você acha que eles, no caso, eles não deixam o dinheiro aqui por quê? Imposto, cara. Não, por um monte de coisa. Não só pelo imposto, mas sei lá, você acha que ele tem uma facilitação? Cara, no caso deles é mais diversificação do que qualquer outra coisa. Tipo, não tem mais como enfiar dinheiro numa coisa só. Eu vou enfiar dinheiro em outra. Não, eu penso que na verdade a pessoa... Então é questão de investimento, por isso que ainda deixa o dinheiro no também país. Investimento. Você sabe que a moeda mais forte em outra, pra que você vai deixar no real? Sim, você diversifica. Porque se o lugar dá ruim, você tá com outros. Cara, toda hora eles mudam. Nunca teve um presidente que os grandes bancos não apoiaram. Eles vão junto com quem tá lá, com quem vai ganhar. Eles já estão se aproximando de novo. O XP já assinou Lula, já todo mundo. Tipo assim, os caras não têm uma ideologia política.
eles têm uma ideologia de continuidade. Quem se troca é os políticos, os caras vão continuar lá, entendeu? Quanto mais longínquo, tipo, chega melhor. político novo, não é os caras que saem, os caras estão lá, é os políticos que trocam, entendeu? Eles estão sempre... Você pode até achar que os donos dos bancos, por exemplo, de alguma empresa que começa com X e termina com P, vai falar assim, não, somos a favor dos liberais, entendeu? Mas a partir do momento que o Lula sobe nas pesquisas, ela tá lá apoiando. Sim, tá trocando conversinha com os caras, cara, esse dia saiu que o Centrão já mandou 2 caras lá pra fazer a passagem do governo, né? Já tá mudando, já. É assim, é normal, os caras estão com quem ganha. Mas então, o que eu queria saber é, tipo assim, e por que você acha que a galera da periferia, que o Mano Brown, eles preferem o PT do que outras ideologias? Não do que o Bolsonaro, porque fala, por que não prefere o Bolsonaro? Puto, o Bolsonaro é um bosta, né? Tipo... Vamos fazer o seguinte, por que você não prefere o PT e a esquerda, já que eles sempre têm as pautas de que vão ajudar os mais pobres e os periféricos? Mano, isso primeiramente vem da educação infantil. Você chega na escola, vem aqueles professores maravilhosos que sempre adora falar do seu currículo, que eles tentam mostrar pra gente que o socialismo é aquilo que a gente tem que defender. Por quê? Porque a gente tá vivendo num ambiente social muito apertado. Então, tipo assim, você mora, sei lá, seu vizinho mora, sei lá, 30 centímetros da sua casa, porque é numa periferia, numa favela. Então, você tem que ter um convívio social bem. Por quê? Porque é eles que vão se importar com você. Então, tipo assim, eles pegam a filosofia do Karl Marx e falam que, tipo, que... o coletivo é algo que realmente é muito importante, entendeu? Que você tem que pensar no próximo e tudo mais. Só que assim, isso é na filosofia. A gente sabe que quando a gente coloca na política é totalmente diferente. E eu ficava assim, não acreditava muito, porque assim, minha professora, sei lá, ela dava aula no Iracema, que fica ali no bairro Parque Lígia, um dos bairros do Capão Redondo, quer dizer, na região do Capão Redondo, e ela sempre falando do socialismo, que é maravilhoso e tudo mais. Só que assim, eu não entendia, porque tipo, o capitalismo era tão ruim, que ela sempre detonou o capitalismo, mas ela andava de Ford Fusion. Sabe? Ela entendi. tinha... Aquelas pequenas hipocrisias. Mas peraí. Ela era professora... É colégio público? É colégio público. E ela tinha um Fusion. Ford Fusion. Tipo assim, aqueles que lançou que tinha letrinha, sabe? Pra você digitar na porta pra abrir. Caramba. Tipo assim, a gente olhava ela digitando assim no carro. Não, era algo assim inacreditável. Né? E ela falando que, o capitalismo era uma merda. Aí daí foi onde eu comecei a me interessar politicamente. Eu falava, não, peraí. Mas ela disse que conseguiu trazer um tal de iPhone 3. Que é isso? Tá de Ford Fusion. E ela mora num condomínio fechado. Mas por que se a periferia é tão boa, o social, né, e tal. Não batia nada. Eu comecei a pesquisar. Falei, mas por quê? E daí, quando você pesquisa, assim, capitalismo nos Estados Unidos, aparece o Tio Sam lá. O cara do Tio Sam, Estados Unidos. E, empresas que todo mundo conhece, né? Microsoft, Apple, Tesla. Eu falava, não, Tesla é mais nova, mas na época não tinha, né? Sim. Mas eu falava, legal. Aí eu falava, empresa socialista. Aí daí aparecia, sei lá, Correios. Aí eu ficava, tipo... Tá, não, vai, vamos lá, Correios. E, na época já tinha, sei lá, os Correios tá fazendo greve. Eu falei, mas por quê? Não faz sentido. Aí você pesquisava, sei lá, Apple, não, a Apple tá levando da China, que tá querendo colocar em Taiwan, porque eles querem expandir o negócio deles, pra gerar mais emprego, então não sei o que. Eu falei, tá muito errado. E daí, quando eu começava a questionar meus professores, nossa, era muito... Era muito batido, eu apanhava demais, entendeu? Que eles falavam, você não é rico pra você querer pensar que, sei lá, você pode dar bem na vida. Não, mas peraí, pode ser de direita e falar mas no caso, ela tinha uma condição financeira razoável. Pra uma professora, ao meu ver, se ela morava em condomínio, tinha um Fusion da época e um iPhone que ela trouxe de fora... Mas diretor de escola ganha bem. Mas ela era professora, não diretor. Não, só que detalhe, não falei, ela é professora concursada. Então, todo professor que ele é concursado, ele geralmente ganha mais. E assim, eram os que mais mojavam. Só que, querendo ou não, se você é uma pessoa, tipo assim, que trabalha no serviço público, de fato você tem uma confiança, uma estabilidade, que assim, os bancos, obviamente, vai facilitar um financiamento de uma casa, de um carro, entendeu? Então tem isso, sabe? Você tem aqueles privilégios. Já se você for um trabalhador que acorda 4h40 da manhã pra pegar o metrô quando abre pra ir trabalhar, não é muito assim. Então, mas ela defendia o socialismo... né? E ela era uma pessoa que tinha um dinheiro razoável. Ela fazia alguma coisa pra ajudar a escola com o dinheiro dela? Os pobres na periferia? Não. Ela só queria realmente mostrar pra gente que a gente tinha que se unir pra daí a gente conseguir algo. Mas o que era isso? Mas e ela? E a união dela com vocês? Não, eu não tinha união. Tipo assim, a união que tinha, tipo assim, ela chegava, falava o que queria, que eu já achava totalmente errado, que, se você é uma professora de português, de filosofia, você tem que trazer a sua matéria para a aula. E não ficar batendo papo da sua vida, que pra mim não me interessa nada, e ficar falando que descendo pau no PSDB. E eu nem sabia o que era PSDB, entendeu? Mas o PT era maravilhoso. Sim. Eu falo, mas... tá totalmente errado isso foi em que ano, mais ou menos? 2012, 13? O que era? Se eu não me engano, foi no ano que a Dilma ganhou, foi 2013.
Teve a pré-eleição em 2013 e ela entrou em 2014. E descia muito pau, entendeu? Eu não ficava entendendo nada. Falei, gente, eu tô muito perdido. E daí, quando eu vou... Infelizmente, meus pais se divorciaram, tive que ir pra Pernambuco, né? E assim, foi um puta choque. Porque, tipo assim, você mora, sei lá, na maior cidade da América... E daí você vai, tipo, sei lá, pra uma cidade do interior, lá de Pernambuco, e, tipo, mano... Tipo, literalmente, a única coisa que a única coisa que te liga na cidade é uma BR. Então, tipo assim, e você conversava com o pessoal, aí que eu via que o socialismo dela era algo, tipo assim, pô, legal, mas eu nunca via, tipo assim, o pessoal querendo se unir socialmente pra querer fazer algo. Não. O individualismo sempre reinou. As pessoas sempre foram atrás do seu. Ou seja, isso pra mim é algo... Cada um pensa de uma forma diferente, né? Mas assim, tem um objetivo diferente. Se a gente vai pregar o que as escolas estão querendo nos ensinar, né? Que é isso que eles falam, que a educação infantil é mais importante para a formação do jovem adulto. Eu vi que, tipo assim, tudo era balela. Ao ponto que o que eu mais vejo aqui, a pessoa sabe que não tem, a pessoa tem que pensar no seu e acaba criando vários tipos de problema social. Sim. E daí eu ficava tipo, isso é algo complicado. E, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis pesquisar a fundo, sabe? Sempre quis solucionar as coisas, sempre tive esse problema. Você estava interessado em descobrir o interessado, só que daí eu não via nada, né? E daí eu falei, mano, como é que você... Eu ficava, falei, acho que não tem jeito, né, Aí você começa a pesquisar quem foram os outros presidentes, o que aconteceu. Aí você vê o tudo de imposto que tem, o desvio, sabe? Você ficava triste e falava, perdido. Só que daí teve um ano aí que apareceu um tal de... um japa chamado, sei lá, Kim Kataguiri. Falei, mano, esse louco aí, um cabeludão e tal, não sei o quê, falando que não ia de pé de São Paulo até Brasília. Eu falei, mano, esse cara tem merda na cabeça, mano. Que esse cara vai sair andando? Falei, não, que a gente vai derrubar a Dilma. Eu falei, mas o cara... Você fala, a Dilma tomar com a popularidade do caramba. Na cara do Kim, ele vai cair, tá ligado? Eu falei, mano, a Dilma com aquela popularidade enorme, um governo de bosta, sabe? O país indo pro buraco. O que esse japa vai fazer? Mas eu falei, não vai fazer nada. Você tava morando em Pernambuco? Tava morando em Pernambuco. Caralho, E daí, tipo assim... E detalhe, né? O Lula lá em Pernambuco lá reinava e tudo mais, não sei o quê. Só que daí, do nada, tipo assim, eu vivendo minha vida normal, daí eu ficava vendo que meus professores ficavam bravos, que tinha um movimento aqui no Brasil que era livre, que era independente, que não tinha rabo preso, que tava causando uns meios. E que realmente, se o governo caísse, algumas filiações que eles tinham lá podia piorar as situações deles. Mas que tipo de situação que eles não falavam? Então, era algo que eu já ficava, tipo, não tô conseguindo entender. Daí, quando eu comecei a acompanhar e tal, eu falei, esse negócio de derrubar a Dilma é verdade? Eu falei, mas e se tal desse japa ele, será que ele consegue? Ele sozinho não, mas as pessoas que estão em volta, que estão lutando pela causa social, sim, eu falava, mas essa causa social aqui é diferente do que a minha professora falava. Então eu falava, peraí que eu tenho que entender o que está acontecendo. Daí quando como eu comecei a pesquisar mais politicamente, eu via que tipo, o nosso país estava ferrado, que todo sistema, que não tem nada de democracia que eles estavam querendo implantar, era tipo assim, uma ditadura que não conseguiram, e acredito que nunca vão conseguir, né? Porque independência ou morte, né? Porque eles não precisavam de uma ditadura, eles já tinham tudo na mão deles. A máquina pública sempre teve na mão deles, mas assim, quanto mais ter um monopólio só deles, melhor. Sim. Entendeu? E tipo assim, pelo menos eu vi que naquela época as pessoas se revoltaram. Eu falei, puta, mano, será que é agora? E daí eu começava a questionar. O famoso gigante acordou. O gigante acordou. Acordou de novo, dormiu. Dormiu. Hoje ele tá meio caidinho, ele tomou um chute na costela, mas... Não, hoje ele tomou tomou uns remédios, hoje tá meio sonolento assim, mas... Já ele levanta de novo. Espero que sim. E daí eu conversando lá com o pessoal, falou, tem risco desse movimento aí derrubar a presidente. Eu falei, não vai. Falei, vai sim, Eu lembro que eu tava lá em casa, de boa, vendo TV e falou, vai ter sim. O Procurador-Geral da República vai abrir um processo de impeachment e vamos ver se os parlamentares vão votar. Não foi o PGR que abriu um processo, foi o presidente da Câmara dos Deputados. Não, é ele que protocola, aí você... Aí não foi o PGR que protocolou? É ele que protocola. O PGR protocolou? É, ele que protocola. O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha protocola. Então, o líder da Câmara que protocola, mas quem começa a investigar, eu não sei. Quem deixa investigar... Não, a investigação contra a presidente Dilma foi o PGR que abriu, mas ele não tem nada a ver com o processo de queda, entendeu? Tipo, não, mas tem a ver, mas assim, ele não abriu o processo? Ele abriu um processo pra descobrir as merdas que ela fez. Aí tinha lá pedalada fiscal, etc, entendeu? Mais algumas outras coisinhas, enfim, que não vem ao caso agora, porque eu quero continuar ouvindo você falando. E o Eduardo Cunha tava sofrendo pressão, né? O MBL ficou na frente
da Câmara dos Deputados e do Senado lá. E, assim, e tinha um monte de motivo pro impeachment. Tinha. Eles pegaram o que era mais fácil. Não era só as pedaladas. Não, tipo, tinha coisa tipo, é porque mandaram dinheiro pro exterior, sem prestação de conta certa, entendeu? Então tinha uma porrada de coisa. Só que as outras coisas, eu acho que podia envolver muita gente. Então os caras falam, não, vamos colocar pedalada que é mais tranquilo, a gente não, mas na época já estava tendo a Lava Jato. Foi uma passada de pano, assim, sabe? Então, assim, isso é meio... Na época tava tendo a Lava Jato também, muitas pessoas do PT já estavam caindo. Então, basicamente, uma hora ia chegar na Dilma. Tipo... Ia pegar. Todos os caminhões ligavam até ela. Então, tipo assim, era impossível você não conseguir ligar que alguém que tá realmente no poder executivo não tenha a responsabilidade. Porque, pelo amor de Deus, simplesmente... a estratégia que o PT teve de desviar todo tipo de dinheiro, de montar todo aquele esquema, é impossível que o presidente mais não importante sabe. do Brasil, ele é o inocente de tudo, ele não sabe nada que tá acontecendo. Tipo, coitado, né? Só ele que não sabe. Só ele que não sabia e tal. Ele tava tão ocupado querendo ajudar a gente que não acabou de analisar que tinha alguém que tava querendo fuder o país. Sim. Aí ele não sabia disso. É meio estranho, né? E daí, quando eu vi que realmente aconteceu, eu falei, caramba, mano. Eu vi que realmente esse tal de social, esse tal de coisa que uma pessoa falava, era tudo besteira, entendeu? Era só algo que beneficiava eles, só beneficiava eles totalmente, porque era tudo interligado, e que, na verdade, o que a gente queria era mais ter a nossa liberdade, entendeu? Mas peraí, beneficiava eles quem? Assim, eu não entendi. Foi o seguinte, na cidade que eu morava, lá de Pernambuco, o que acontece? O prefeito, ele tinha uma amizade com o governador, né? O governador da época lá. E daí era o seguinte, eles precisavam fortalecer cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais ele fortalecia, quanto mais coisa... eles permaneciam. Conhecer mais pessoas, não só a permanência, mas de conseguir o famoso dinheirinho. Sim. Entendeu? E tipo assim, a realidade é que se você for pros interior, você sabe que a realidade é muito triste. Entendeu? Literalmente tem gente que não tem o que comer. Em 2022. Sim. Não tem. Então, tipo assim, mano, quando aqui chega... em São Paulo, a capital financeira da América Latina, tem periferia que a pessoa não tem o que comer, o que usar, do que beber de água encanada, imagina lá em Santa Cruz, sabe? Não tem luz, não tem esgoto, cara. Então, tipo assim, imagina uma pessoa, tipo uma mãe que tem, sei lá, 3 filhos, que moram lá no interior, do sertão, não tem nada, aí chega alguém e fala, é o seguinte, a situação não vai melhorar, mas tem um governo aqui que realmente quer te dar alguma coisa. Então faz o seguinte, quando for no dia lá, você aperta um número específico, você aperta confirmar, e daí tá tudo certo. E a pessoa fala, eu não quero, porque eu não concordo. Mas se você não conseguir, tipo assim, só tem eu aqui pra te ajudar. Se eu não chegar lá e falar que realmente eu consegui seus votos, eu não vou te dar o famoso... A chantagem acontece. Chantagem muito, caralho, tem muito, assim. E outra, essa pessoa que tá no Nordeste, no final, no interior do Nordeste, ela tá tão marginalizada da nossa sociedade, ela tá tão fora, que ela não entende que, tipo, ela não tem nem a coisa, não concordo. Pô, você vai me dar um sustento mínimo ali, eu tô dentro, sim, cara. Ela não tem noção que o auxílio vai dar um prejuízo pro país e ela vai ficar com dinheiro... Não, primeiro... primeiramente pra ela, o que é país? Porque na onde ela vive, literalmente tem pessoas que criou pra só cortar pedaço de madeira pra revender, porque chega um caminhão e pega e já era. O que você tem contra a venda de madeiras? Não, aí já é outra pauta, entendeu? Já não tem nada a ver. Ela perguntar lá pra um guitarrista o que tem a ver com madeira, irmão. Isso aí é outro assunto. Quero falar de... Esse negócio de renda mínima devia ser assim, um projeto que ninguém podia nem aumentar nem diminuir e devia ser um projeto contínuo do governo, tá ligado? Tipo, renda mínima. Saísse quem entrasse. Não, porque, tipo, assim, eu acho que qualquer tipo de aumento da renda mínima tinha que vir no decorrer da inflação. Pra mim, é a única coisa que tinha que ter. Nem da inflação, mas assim, tipo, do PIB mesmo. Mas assim, tipo, se tem um projeto de renda mínima, tem que ter, tipo, independente do governo. Você não pode nem aumentar, nem diminuir, e tem que ser para as pessoas específicas. Tem que ser uma pauta única, porque não envolvendo o poder. Um projeto único, tipo, que nem educação. Ninguém pode mexer no orçamento da educação. Mas era isso que eu mais queria. Era isso que eu brigava lá nas escolas, de não ter escola com partido. Porque isso, cara... Pelo amor de Deus. Fazer palanque lá, pegava a quadra da escola lá pra fazer palanque pra falar sobre o governo do PT. Pelo amor de Deus, irmão. Eu tô aqui pra querer estudar. Eu quero usar minha quadra pra poder jogar futebol. Não pra ficar ouvindo que o PT, ele foi o trabalhador metalúrgico, que ele já passou fome. Então, irmão, essa história aí não cai pra mim. E eu apoiava demais por causa disso. Que falava, veio um cara de São Paulo, aí, ó, algum burguesinho aí. Se acha inteligente, veio pra cá, é privilegiado e quer falar pra gente não acreditar no que o nosso papai Lula fala, irmão. Mesmo você falando que tu era pobre, da periferia... Não quer saber. Literalmente, só de você ser paulistano literalmente, tem lugares, não vou falar somente em Pernambuco, mas em determinada região do Nordeste, que se você fala que é de São Paulo, automaticamente eles acham que você é rico. Eu ficava muito puto da vida com isso, entendeu? Porque, tipo assim, por mais que a pessoa via que eu era um preto, que eu era de periferia, falava assim, gírias como até hoje eu falo, eu não queria saber. Falei que é de São Paulo, acabou.
Eu não sei se é um fetiche que eles têm de achar que todo paulista é rico e tal. Eu acho que eles nunca... É a imagem que passa, é a imagem que passa. Isso é humano, é diferente, é o gringo, tá ligado? É a galera que veio de outro lugar. Isso não volta outro lugar que você vai. No Rio de Janeiro, cara. Se você for pro Rio de Janeiro, os caras também vão querer extorquir o paulista. É óbvio, né? Mas aí também eu acho que já tem uma questão de rinha, né, com a gente. É uma rixa, na verdade. Exatamente. Eu gosto dos meus amigos cariocas, eu não tenho, mas eu gosto. Entendeu? Deixando bem claro. Os amigos argentinos brasileiros. Os argentinos brasileiros. Fala aí. E daí eu via que eu realmente tava lutando por algo que era certo, porque eu comecei a fazer uma análise um pouco mais profunda. Quem é aquele tipo de pessoa que tá querendo me atracar? Então eu via gente que realmente fazia esquema lá pra conseguir um Bolsa Família e tudo mais, enquanto eu tava lutando por algo que só pessoas realmente que aparentam ser honestas, que de fato eu não conheço, defende. Então eu falava, pô, se eu tô sendo atacado por gente, né, escrota igual essa, isso significa que eu tô fazendo algo certo. Aí daí, foi só coisa maravilhosa, né? Foi só expulsão de escola, foi só, sei lá, saindo da escola uma garrafada na minha cabeça. Mas peraí, você foi expulso da escola por pensar diferente dos seus professores? O cancelamento. Não foi expulso. Chegaram pra mim e falaram assim, ó, você tá convidado a se mudar de escola. Mas quem fez isso foi, tipo assim, os professores se mobilizaram pra isso? Porque porque é o seguinte, teve uma época que eu tava me pesquisando lá e realmente, quando uma pessoa pública tá exercendo sua profissão, ela é uma pessoa pública, exercendo uma profissão pública, então ela é uma pessoa pública. Ou seja, ela não tem uma coisa chamada direito de imagem. Sim, você pode... Porque a partir do momento que ela tá trabalhando, bateu o ponto, já era. Sim. E daí, foi uma confusão mais besta que aconteceu. Porque eu só literalmente fui tirar uma foto do quadro. Porque eu não dava tempo de anotar, porque, meu Deus do céu, o tempo de aula é maravilhoso. Você tem 40 minutos de aula, o professor demora 10, entendeu? Ele tem que sair antes, porque tem que vir outro professor, e daí você não consegue escrever. Fora o tempo de você ler, você interpretar, você tirar dúvida. Sim, vai pegar o livro, consultar e tal, até chegar pra ele, não dá. Os 40 minutos não dá. Então eu falei, o que eu vou fazer? Vou tirar uma foto, eu só escrevo a resposta, ele vai ver que realmente eu tô aqui, depois eu escrevo, pra quando for no final do bimestre ele ver que realmente eu fiz, já era. Só que daí a professora ficou brava comigo, porque eu não podia tirar foto dela, ela achou que era com ela veio falar pra mim, você não pode tirar foto minha, porque isso aí eu tenho direito de imagem. Eu falei, meu anjo, é o seguinte... Vou te falar, você é professora, isso aqui é uma escola pública, você não tem direito de imagem. Não, eu tenho sim, eu quero ver o que você vai fazer. Eu falei, o quê? Eu duvido você provar pra mim que eu tô errado. Eu falei, Falei, você duvida? Falei, beleza. Cheguei em casa, fiquei a madrugada toda e tal. Código aqui, não tem. É funcionário, não tem, daqui já separa, então não sei o que. Botei no pendrivezinho, cheguei lá na house, eu imprimi aí pra mim, cheguei lá, só esperei a Ladé. Chegou a Ladé e falei, vem cá, você quer passar vergonha? Passa aqui na frente de todo mundo, aqui, ó. Você não tem direito de imagem por causa disso. Falei, tá certo. Vamos lá na secretaria que eu quero ver se realmente isso aí é verdade. Ele chegou lá e tal, tava todo mundo lá da secretaria, o diretor, a diretora. Falei, esse menino aqui que veio de São Paulo aqui, ele acha que eu não tenho direito de imagem. Aí os professores ficaram tipo... mas você não tem mesmo. Eu quero que vocês mostrem pra ele que não. Aí daí chamaram ela de canto e tal. Eu fiquei lá, porque eu era muito barraqueiro em relação a isso, né? E era no ano de 2018, né? Um ano que tinha uma pessoa... Peraí. Então você tava no Pernambuco ainda em 2018? Em 2018. Quando tava iniciando a época de eleição? Isso, época de eleição. Caralho! E daí, era um período triste. Porque é o seguinte, na época, eu era um pouquinho acima do peso, né? Então, lá você é obrigado, a escola da rede estadual, você é obrigado a ir com o fardamento que eles falam, né? Que é o uniforme. Que é só uma blusa, você tem que usar uma calça jeans e um tênis. Só que não cabia em mim. Então o que eu fazia? Eu tinha que usar uma camisa branca. Aí, pra piorar a situação, nesse dia eu tava com uma camisa do presidente, do Jair Messias Bolsonaro. Você teve o dom de enfiar uma camiseta de Bolsonaro, velho. Ela chegou pra mim e falou o seguinte, você não pode entrar com qualquer tipo de camisa, você só pode entrar com camisa branca. E daí eu falei pra ela, eu tenho essa camisa. Ela não viu o que tava escrito, ela falou, você pode entrar. Falei, beleza. Aí logo no dia que eu tinha imprimido lá pra provar pra professora, que eu falei, mostrei lá pra ela. Ela falou, beleza, então. Aí ela só falou assim, depois que... E já era final de ano, depois que acabar a aula, você vai pra casa normal. Aí depois você só vem depois de um dia específico. Tá. Daí eu, quando cheguei lá, ela falou o seguinte, você tem que chamar sua mãe. A minha mãe, ela foi lá e ela falou, o seguinte... Infelizmente... Seu filho não vai poder ficar, porque não vai poder ficar. Não faz sentido eles te expulsarem por causa disso. Não tem nexo. A pessoa... que existe cancelamento estrutural, tá ligado? Desde o começo, se você pensa fora da caixa... Isso, mesmo que você seja uma maçã podre na teoria, na cabeça deles, como que o colégio expulsa um aluno
E no meio do ano, assim, tipo, no meio da corrida anual das aulas, por causa de uma discussão com a professora. Se eu não me engano, eu descobri depois de um tempo, eu descobri um motivo. O vice-governador que ganhou lá, que eu esqueci o nome dele, não sei se era Gustavo Gouveia, o prefeito Marcelo Gouveia, ele já tinha ganhado na cidade. E daí, como ele era candidato a deputado estadual, ele sempre ia na escola. E daí ele ia liberar uma verba um pouco maior. Só que daí é o seguinte, ele não podia ver que a imagem da escola estava queimado. Porque senão ia ver que tinha afiliação com o prefeito, e daí ia ficar feio para eles, e daí ele não ia dar o dinheiro. Então, tipo assim, quanto mais tivesse menos escândalo, beleza. Só que o escândalo que eu fiz foi tão grande que filmaram. Entendeu? Só que, tipo assim, não foi de procurar na internet. Filmaram e, tipo assim, se desse merda, eu tinha filmagem, eu ia processar, fazer alguma coisa assim do tipo. É um direito meu. E daí ele viu que, tipo assim, isso é ferrar com ele. Mas mesmo ia ferrar assim, com ela, perdão, ia ferrar com ela. Não pode expulsar. Porque, tipo assim, ela pensando no individualismo, não ia ter o dinheiro. Porque, tipo assim, eu nunca vi uma escola que todo ano recebia uma verba para comprar ar-condicionado, até hoje não tem. Não tem. Mas o carro dela lá, a Fiat Toro, sempre tava lá, todo ano era uma nova e tal. Estranho isso, né? E, tipo, ela sabia que eu sabia, que, tipo assim, que eu era uma das poucas pessoas que sabia que tinha algo de errado. Então ela falava, meu, se esse moleque ficar aqui dentro e continuar, tipo assim, delatando o que a gente faz, vai dar merda. Até que chegou um ponto que falaram, ó, a gente vai te transferir pra outra escola. Só que, conscientemente, eu já tava voltando pra São Paulo. Eu falei pra ela, não, não precisa esquentar a cabeça com isso não, porque eu vou pra São Paulo. Mas aí, então, você acabou repetindo de ano? Não, eu não repeti. Eles não repetiu. Eles transferiram do mesmo jeito? Mas mais ou menos, que daí, tipo assim, uma das professoras lá, tipo, não colocou minha nota, falou que eu faltei, e daí não tinha como eu provar. Não sei, ela falou que não tinha como provar, mesmo mandando pra ela, ó, tá aqui, tudo, não tinha como provar, e daí fica com vermelho. E daí, meu, é outro problema que eu descobri que as escolas estaduais de determinado estado não se coligam. Então, tipo assim, por mais que, tipo assim, a média lá é 6, aqui de São Paulo é 5. Só que como lá eu tinha dado 5, independente se for 5 ou 6, ela colocou que eu reprovei matemática. E eu não podia passar de ano. Tanto que quando eu vim aqui pra São Paulo, eles não queriam deixar eu ir pro segundo ano do ensino médio. Eu tinha que fazer o primeiro de novo, ou fazer o segundo fazendo uma matéria do primeiro ano, tipo, só que em outro horário. Eu falei, meu, que tipo, porcaria. Você ia fazer, tipo, o segundo ano com um pouco de... Como é que fala? Supletivo? Eu falei, meu, não dá. Aí também é outra história chata do caramba, que eu tive que bater boca lá. Enfim, aí eu consegui fazer conversei lá com eles lá, pedi pra minha mãe ir, chamar uma pessoa lá, conversaram tudo pacificamente, aí daí ela falou que foi um erro no sistema, ela conseguiu uma autorização para alterar lá e colocou que eu passei, porque de fato eu passei, né? E daí deu tudo certo. Então você não repetiu nenhuma vez? Ah, não repeti. Você foi vítima não do nenhuma sistema, vez, eu repeti uma vez. Nós, só que desde o colégio. Não, eu repeti. Você vê como é que forma uma pessoa anti-governo, né? Sim, tipo... o colégio. Não, mas assim, eu repeti assim, por causa disso, sabe? porque em São Paulo a média aqui de São Paulo na época era 5 e lá era 6. E minha média, eu tava numa situação tão terrível, né, adolescente, que eu só tirava 5, eu só tirava o mínimo pra passar. E lá eles me passaram de ano porque a média tava 5 e lá é 6. E daí, por mais que eu tentei me explicar, eles não quiseram aceitar e me repetiram. Então eu falei, tá bom, tô nem aí, tá ligado? Tipo, nem ligava na época. A vida que segue, né? E esse negócio que eu tava falando da renda mínima e tal, por que não pode mudar, tá ligado? Porque senão a gente vai continuar todo ano, tipo, a guerra de quem que vai dar mais. Então isso virou simplesmente, já era, né? Quando fizeram, já era um populismo, assim. Eu acho que quando o Fernando Henrique fez, eu acho que nem era tanto um populismo, mas tudo bem, ainda era um populismo. Foi a primeira dama do governo do FHC, né? Ruth Cardoso, né? Ela que protocolou lá, distribuição de renda e tal. Vários tipos de benefícios separados. O Lula pegou e juntou todos no Bolsa Família. E eu acho muito bom isso. Porque nem você falou, tem gente que precisa comer. Sim, então, assim, literalmente tem gente. Não pode, o Estado é responsável pela vida das pessoas em certo ponto. Uhum. Então, assim... só que agora, cara, a gente vê a guerra da carne da renda mínima. Um promete mais, o outro fala que vai manter, um dá, o outro fala que vai tirar. Mas a solução, de fato, eles nunca colocam, entendeu? Não. Porque para eles não é viável. Não, o governo não é viável. Eles não querem realmente... Não que eu penso que o governo literalmente é mau, que ele quer que se ferra, mas ele quer pensar no financeiro. Só que eu acho que ele sabe que não vai entrar tanto dinheiro, ele tá cagando para isso. Eu acho que a gente tem que acabar com a guerra do quem dá mais para voltar a debater o que é melhor pro Brasil, entendeu? O que é melhor economicamente e tal. Enquanto a gente tiver isso, tipo, eu vou dar mais, a população vai votar em quem vai dar mais. E o que você acha sobre a renda mínima? Você acha que o governo tem que dar dinheiro pra pessoa, tipo, pra ela conseguir pagar quais contas? Não para todas as pessoas e tem que ser com contrapartida. Tipo, o cara tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar de algum jeito, tipo, tem que estudar. Tem que ser um vagabundo a gente conversou um tempo sobre isso. Já conversou, já. É o que eu acho. Uhum.
Mas assim, tem que... Qual é a sua opinião, Roberto, em relação a isso? Bom, eu não acho que o governo tem que dar renda mínima pra ninguém. E simplesmente eu acho que o governo tem que existir. Então, você acha que uma pessoa estiver passando uma situação totalmente deplorável, ela tem que continuar? Não, eu acho que o governo não tem que ficar dando pitaco na vida dela. E, na verdade, se o governo... Mas você não acha que é dever do Estado cuidar das pessoas que estão realmente passando necessidade? Não é dever do Estado? O governo não tem que existir. Não, mas calma, vamos falar de gente, muito obrigado. Se você deixar eu explicar, tudo bem. Não, tá, pode explicar. Vamos lá. Eu acho que assim, se o governo... O governo existe, então vamos colocar na situação atual, beleza? O governo existe, pessoas passam fome, não tem segurança, água, enfim. Bom, primeira coisa que tem que fazer, diminuir a máquina pública e o dinheiro que a gente paga de imposto também, tipo, basicamente baixar, porque o pobre tá pagando, sei lá, 5 meses do trabalho da vida dele só pra pagar imposto. Então, diminuindo impostos, diminuindo máquina pública, automaticamente sobra mais dinheiro na mão da população, certo? Teoricamente, ela vai estar menos pobre, ou vai sobrar mais dinheiro na mão dela. Porque a riqueza não aumentou, só diminuiu os gastos. Segunda coisa, se o governo for dar renda mínima para alguém, ele tem que dar renda mínima suficiente para a pessoa apenas se alimentar. E lembrando, tem que ter um incentivo, a contrapartida, que ela tem que trabalhar e estudar para conseguir gerar um comércio, uma empresa, um trabalho. Ela não pode simplesmente ganhar um salário mínimo e se bancar às custas do governo, pois isso vai dar uma leve, sei lá, uma leve tendência à pessoa não querer mais trabalhar. Tipo assim, a renda mínima, ela não tem que ser um projeto sem fim. Tipo, você tem que dar um período. Sim, você tem 6 meses. A gente vai sustentar, a gente vai te sustentar durante um X período para você se formar. Pra você se... Aí, beleza. Pra você se manter. Aí, beleza. Mas você vai ter que sair. Então, tipo assim, não é tipo, eu vou te pagar enquanto você precisar e acabou. Não, você vai se manter. Sim. Tipo, você, imagina assim, você tem uma cidade pequena lá em Pernambuco. Tem um período. Certo? Aí você tá lá como um pobre coitado, não tem porra nenhuma na sua vida, você não tem nada, a cidade é uma merda, não tem saneamento básico, não tem empresa, não tem porra nenhuma. O governo fala, durante, sei lá, 2 anos, 24 meses, a gente vai te bancar com X valor e você, utilize o seu tempo para poder estudar e logo depois conseguir gerar alguma riqueza para sua cidade. Lembrando que o governo ele tem que baixar imposto, abrir o mercado e fazer com que as empresas já existentes sintam vontade de entrar naquele local. Lá tem pessoas para comprar. Se tem cliente, com certeza alguém vai ter para vender. Você entendeu? Então, assim, a cidade automaticamente a cidade vai dar uma crescida. Vários pontos furados aí. Não, tudo bem. Você pode até discutir comigo. Tipo, não, obviamente. Sim, mas... Você vai pegar aqui na cidade que eu morava, tipo assim, tinha comércio que precisava crescer, só que não conseguia. Por quê? Porque o próprio Estado atrapalhava. Então, como é que o Estado vai chegar? Você não achou ponto furado, você concordou comigo. Eu acabei de falar que o Estado não tem que se meter na vida da pessoa. Ele tem que parar de burocratizar. Tá, beleza. Aí o Estado, ele não vai fazer isso aí. E aí? Então, mas aí a culpa é do Estado. O Estado já está fazendo isso. Então tem que manter a renda mínima? Não, a renda mínima é exatamente o governo abaixar impostos, acabar com a burocracia, fazer com que as pessoas tenham dinheiro para conseguir sobreviver, estudar, trabalhar e fazer a riqueza gerar, entendeu? A renda mínima não é deixar ela ficar ganhando dinheiro para sempre e simplesmente desistir da pessoa. Tá, mas vamos colocar um ponto que uma pessoa ela não quer ou ela não consegue, vamos dizer assim, se qualificar profissionalmente falando e não conseguir entrar no mercado de trabalho. O que vai acontecer com essa pessoa? Então, se ela não consegue se qualificar por causa de N motivo, problemas de saúde, certo? Provavelmente o governo vai ter que criar um auxílio, ou melhor, já tem alguns auxílios que podem ajudar essa pessoa a sobreviver, tá? Mas lembre-se, quem tem que cuidar dessa pessoa é a família dela. Se a pessoa, por exemplo, a criança nasceu deficiente, o pai e a mãe... Isso é um caso totalmente específico, né? Todo mundo um caso específico. A criança nasceu deficiente, o pai e a mãe tem que cuidar dela até o final da vida dela. Simples assim. Porque quem é que vai cuidar de uma pessoa deficiente? Você vai parar a sua vida pra cuidar de uma pessoa deficiente? E a pessoa que não tem pai e mãe? Eu ia até pensar comentar isso. A pessoa que não tem pai e mãe. Ela vai ter tio, ela vai ter avô, ela vai ter primo. Não, tipo, ela foi abandonada. Foi abandonada. Tá, ela foi abandonada. Vai pra um orfanato. Aí o orfanato é obrigado a ter... Se você tem um orfanato, vamos falar, público, provavelmente não vai ser a melhor coisa, a melhor situação que essa pessoa vai viver. Porque o orfanato público não vai ter punição nenhuma por fazer merda. Orfanato público... Não vai ter. Orfanato público não tem punição nenhuma por fazer merda. O dinheiro que vai ser destinado vai ser do governo. E o governo tá cagando pra esse tipo de pessoa. Porque essa pessoa não gera riqueza pro governo. Não vai pagar imposto pro governo. E não vai ajudar na hora de votar. Beleza? Então, assim, não serve. Tem que ser uma empresa privada, cuidando da pessoa, com a melhor qualidade possível, com punição pra ela caso ela faça merda. E com as pessoas... Obviamente, todo mundo que tá aqui hoje com a internet, com a televisão, com rádio, com tudo, como é que eu posso dizer assim? Com acesso. Acesso aos fatos, a gente consegue muito bem... Acesso à informação.
se informar e cancelar essa empresa, quebrar essa empresa, sei lá, fuder a empresa e colocar uma empresa melhor pra cuidar dessas pessoas. Não, e como que ela vai arrecadar dinheiro? Ninguém tem interesse nisso porque não é uma coisa que dá dinheiro, cara. Ninguém mas a questão não é dar dinheiro. O ser humano não é totalmente ruim. Eu, por exemplo, doaria dinheiro pra uma instituição dessa. Tudo bem, mas não é... Mas assim... É um caso muitas pessoas doam. Doam pra cachorro, doam pra mendigo, doam pra tudo. Pra fazer isso, entendeu? Esse é o papel do governo. Esse é o papel... Não, tem muita gente que se organiza, mas esse é o papel do governo. Sim, o papel dele é indiscutível, ele tem que fazer, mas ele não faz. Tipo assim, o governo existe, é um mal necessário. Então, assim, ele tem que funcionar bem. Então, como a gente vai fazer o governo funcionar bem? Tem coisas que a responsabilidade tem que ser do governo. Você não adianta querer pegar uma coisa que dá ônus, que não dá lucro, e passar pra empresa privada. Ele vai falar, não quero, por causa que eu não vou ficar trabalhando de graça. Não vai dar lucro? Calma, a gente não tem nada que aponte que dê lucro um modelo de negócio. Tem vários modelos de negócio. Nenhum modelo de orfanato que viva de doação dá um lucro, tá ligado? Lógico que dá. Não dá por causa que, tipo assim, você acaba virando filantropia. Então, assim, você não quer lucro. Então, assim, quem faz por filantropia. Tá, faz por gostar. Mas automaticamente... Porque se a pessoa tem um orfanato, ela quer tirar um capital sobre isso, a moralidade da pessoa foi embora. Calma. Tem gente individual que não quer simplesmente ganhar dinheiro e ficar rico. Concordo. Tá? Tem gente que já criam ONGs, já criam empresas privadas pra cuidar de, como eu disse, animal, mendigo, enfim, deficiente, crianças com algum tipo de câncer e etc., e eles não lucram dinheiro para enriquecer. Eles ganham dinheiro suficiente para bancar os custos, bancar os salários de quem trabalha lá e simplesmente, continuam fazendo o trabalho deles pro bem da sociedade. Mas tem uma outra pessoa que consegue se organizar e tal, juntar nos seus grupos e fazer alguma coisa diferente. Que é? Só que... Não, tipo umas ONGs, por exemplo. Os caras têm iniciativas privadas que fazem isso com muita grana. Um cara que, ganha muita grana e agora eu vou ajudar a humanidade porque me sinto culpado do tanto de dinheiro que eu ganhei. E os caras fazem isso. Mas é verdade. Não, tem muito cara que faz isso. Tem bastante gente milionária que ajuda. Ajuda e tal. Não, eu tô sendo... É uma piadinha besta, mas é tipo isso. Agora eu vou ajudar as pessoas e, eu acho legal pra caramba. Mas assim, esses caras, eles estão numa posição que se organizar pra eles é mais fácil. E os caras que estão numa situação financeira não tão boa e se organizam para fazer alguma coisa, tipo dar sopão, igreja, é por instituições. A gente se organizar, a gente falar aqui, vamos nos organizar nós aqui, o cara na rua, a gente não vai, a gente não tem essa iniciativa. Então eu acho que a gente depende de lugares para fazer essa organização. Mas se você acabou de falar que ONGs e pessoas fazem essa organização, para que fazem, mas elas fazem uma escala que não é o suficiente para acolher toda a demanda. Tá. Esse é o meu ponto. Então, assim, o governo ele tem a capacidade de acolher a demanda. Com certeza. Porque ele consegue cobrar de todo mundo. Ele consegue organizar toda a população. Por isso que eu acho que a responsabilidade disso tem que ser do governo de cuidar dos mais necessitados. Com o governo central mandando na gente, cobrando imposto, com certeza ele deveria fazer isso. Sim. Mas não faz. Não faz. E ele, teoricamente, consegue fazer isso. Mas também não vai conseguir. Não faz. Porque simplesmente o próprio governo não liga. Ele não tem punição contra ele mesmo. Ai, que pena que as pessoas estão morrendo e passando fome. Exato. Puta, vota em mim lá no dia 2 que eu te ajudo. Pra mim, o maior absurdo é roubarem dinheiro da saúde e o cara não ser acusado de assassinato. Não faz o menor sentido, porque você tá matando indiretamente as pessoas. Vacinas, você tirar comida, merenda das escolas de crianças que precisam da comida na porra da escola pra comer, porque não tem comida em casa. Cara, roubar dinheiro público deveria ser um crime como homicídio. Como assassinato, exatamente. Com certeza. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso é a primeira coisa, equiparar, porque os caras estão roubando vidas, eles estão roubando o direito de estudar, roubando o direito de se desenvolver, roubando o dinheiro de ser tratado, entendeu? Então, se ele não tá matando ninguém, como assim? Indiretamente ele mata. Ele tá matando. Indiretamente ele mata. Ele tá acabando. Ele tá muito mais. Ele tá acabando com vidas e destruindo sonhos, tá ligado? Ele tá pior. Só que daí você tem um problema que, de fato, a gente tem hoje, que a pessoa ela pensa nela, não pensa nos outros. Então, se cada um pensasse em todo mundo, se a gente fosse um país realmente que todos nós se amassem, tava todo mundo agora na rua revoltado pra fazer isso acabar agora. Só que na realidade a pessoa tá pensando nela. Então, ela tá nem aí se vai ter nego que tá morrendo fome ou não vai estar. Você falou que em 2015 tinha uma galerinha que tava lá revoltada na rua e fez o gigante acordar. Por que hoje em dia não fazem mais? Cara, porque eu acho que... Você acha mesmo que é porque ninguém liga pra isso? Não é porque eu não acho que ninguém liga, porque eu acho que a crença sempre foi algo que no nosso país teve, né? À toa que a gente tem não sei quantos milhões de católicos. Você de fato o brasileiro ele precisa crer em algo pra ele continuar. Tem a personificação de algo. Ele precisa de, não é à toa que você vê, gente que tá de carro a 160 por hora, faz cruz e tal, pra se proteger. Então, aquela pessoa ela precisa ter algo pra crer pra poder se defender. E o Bolsonaro, quando ele realmente ganhou, ele trouxe uma esperança pro povo.
Até pra mim, pra vocês, se você não sei, mas pro Roberto eu acredito que sim, que realmente que ia mudar. Porque, a gente passou, sei lá, 16 anos com o governo do PT. Isso. A gente vê no nosso país caindo cada vez mais baixo, mais baixo. E do nada vem um cara que bateu na mesa e falou que vai acabar com isso. Porque tá cansado e tal, porque ele como deputado não conseguiu fazer nada nos seus 28 anos, porque realmente todo mundo, o PT, ele sempre dominou, independente de onde for o estado, independente de onde for o município e tal, e que ele ia acabar com isso, e que, ia acabar com esse negócio de escola com partido, que ia privatizar tudo, e que realmente ia acabar com toda essa merda de ideologia que a própria escola, através de alguns professores, vem trazendo. Agora melhorou, agora nosso país vai explodir. Só que, na realidade, a luz do fim do que a gente via... já pegou, né? Não era esperança, não era o céu. Era um trem, tá ligado? Era um trem. Era o trem. Então, tipo assim... Só que, como é uma crença, independente do que o cara tá fazendo, a pessoa não quer saber. A pessoa vai crer que o que ele tá fazendo é uma estratégia. Porque se ele colocou, sei lá, Augusto Aras como procurador-geral da República, ele colocou aquilo ali porque... Não, veja bem. Porque se você colocar ele ali... O famoso veja bem. O famoso veja bem. Se o PT tivesse, ele realmente ia fazer algo terrível. Mas como é o Bolsonaro, não. Porque ele colocou lá, porque o Lula não vai conseguir colocar mais ele. Porque ele é o Messias, né? Porque ele é o Messias, né? Pô, ele fala toda vez lá do versículo lá da Bíblia lá. Então, tipo assim, é uma crença que a pessoa hoje tem. Uma crença realmente grande. Virou uma seita, vai, desculpa. Mas assim como o outro lado, né, cara? Eu acho que tudo tem resposta. É tudo uma resposta. A gente vai criando disparidades, tá ligado? E subindo assim, e descendo até achar uma... Não dá pra ignorar e pra esquecer o que o PT fez no país. Hoje o nosso país tá destruído, não só pelo PT, obviamente que muito tempo antes disso o nosso país já estava destruído, só que o PT ajudou a piorar tudo. E como as pessoas que realmente... O pior do PT... Fala aí. Fale. Posso começar? Pode. É que assim, pra mim, o pior do PT é que ele pegou um momento da história que a gente tinha tudo pra decolar. Plano real, sabe? Ele resolveu das commodities, tripé macroeconômico. Nossa, cara. A gente tinha tudo pra fazer isso aqui virar um Estados Unidos fácil. E ele resolveu tomar medidas econômicas e incentivar coisas, e além de roubar, tipo, que não favoreceram em nada. A gente podia ter pego essa grana e ter investido e nos tornado um país assim muito melhor. Foi uma década perdida. Literalmente uma década. Pra mim foi a década que foi a única chance do Brasil, a única que eu tô falando em relação à proporção de hoje, de o país ter explodido. Sim. Porque, quando realmente lançou o Plano Real, cara, assim, era uma realidade inacreditável, que muitas pessoas que investiam no país, a gente tinha fé no país, tanto que, o dólar tava, assim, baixíssimo. O real, no início, o real, ele era mais valorizado do que o dólar. Muita gente... R$1 por 90 centavos de dólar. Era, tipo assim, era mais barato você... É uma merda, velho. A média. Era mais barato você literalmente ir para os Estados Unidos do que ir para Argentina ou para Venezuela. Sim. Sabe? Tipo assim. E hoje a gente sabe que é totalmente diferente. Então eu falo que destruiu por quê? Porque a oportunidade do século que a gente teve, o PT fez o quê? Jogou no lixo, irmão. Sim. Tem como Então, eita, esse daí tá... Não, eu também acho, cara. Jogou no lixo. E cara, a gente teve o melhor cenário possível, com a China crescendo abraçada, comprando tudo da gente. Mano, tava a China e a Índia. Os dois países mais populosos do planeta. Sim. Não pode nem esquecer disso. Porque o pessoal às vezes fala, a Índia, foda-se a Índia. Não, mano. Mais de 1 bilhão de habitantes, irmão. Grana, é um absurdo, assim. A Índia, ela salvou pra caramba também. E o Brasil simplesmente gastou dinheiro fazendo portos pra outros países, investimento, financiamento merda pra outros países. Financiamento pra empresas. Troca de charuto, né? Infelizmente, fazendo essas questões de corrupção, desvio, lavagem. O PT foi o governo que começou mais obras e não terminou, tá ligado? Cara, é inacreditável. De todos os tempos. Não, eu comentei com o Roberto uma vez. E agora, as obras do PT estão sendo terminadas pelo governo do Bolsonaro. E ele tá cantando que fez as obras. Ele tá cantando que fez as obras. E o mais legal, o Lula deu uma entrevista, acho que no começo do ano, logo depois aí dessa saidinha dele aí, que vai durar eternamente a saidinha dele, ele deu uma entrevista falando, querendo que o Bolsonaro desse como é que fala? O crédito pra ele. Tipo, mas quem teve a ideia de fazer a obra foi eu, meu companheiro. Porra, meu parceiro, você não terminou essa porra, velho. Cadê o dinheiro? Mas você não imitou Lula melhor que eu, não, meu companheiro. Olha, estão aqui só com esse imitador talentoso. Eu terminei a obra, tá ok, Lulia? É foda, irmão. Puta que pariu, mano. Você é louco. Eu tinha até comentado com o Roberto que tem literalmente, quando você vem ali de Tiúma, de São Lourenço, Tiúma, na região lá de Pernambuco, você parece... Sei lá, você tá no Prison Break, você tá no The Walking Dead. Porque, o que tem de prédio que não é terminado é inacreditável. É inacreditável. Literalmente, o brasileiro, ele agradece o caixa eletrônico por dar seu dinheiro.
Meu, como assim? Tipo assim, meu, é dever do Estado fazer hospital, é dever do Estado ter uma gestão, é dever do Estado. Você não tem que agradecer prefeito, deputado, vereador por nada, irmão. Você tem que cobrar. Você tem que obrigar o cara, obrigar a fazer. O caso de Santa Catarina, eu ia falar de Ibiúna, mas eu quero falar de Santa Catarina porque é um bagulho absurdo. Santa Catarina tem um governador que simplesmente utiliza a porra de um avião ambulância, tá? E eu vou falar isso, se esse filho da puta estiver vendo isso aqui, me processa, seu vagabundo, porque você matou uma pessoa. Você matou uma pessoa por usar a porra do avião ambulância. A criança morava numa cidade, simplesmente, que não tinha ambulância. Porque o hospital lá, a ambulância que eu tô falando assim, própria pro caso dele, tá? E o hospital lá não tinha condição, olha só o absurdo, não tinha condição. Santa Catarina, velho, se não me engano, é o segundo estado mais rico do Brasil, tirando Brasília e São Paulo, claro. Eu tô terceiro, né? Vamos falar assim. Brasília eu não conto porque Brasília... tem Rio, né? Brasília é Distrito Federal, é outra história, mas eles roubam o dinheiro da gente, enfim. Cara, o hospital não tinha condição de cuidar da criança, a ambulância não tinha condição de fazer um tratamento na criança, tiveram que usar a ambulância pra andar até Florianópolis. Você tem noção do que é isso? A criança morrendo e uma ambulância lá, os caras desesperados, e pediram o avião e o governador não liberou. Porque ele estava usando pra fazer o quê? Campanha. Que filho de uma puta! Isso é Brasil. Mano. É Brasil. Eu não tinha lido a notícia, cara, não saber. A gente sabe. Sabe? E assim, processaram. Ele tem um rapaz que tem um canal no YouTube. De que partido que esse cara é? Eu não tenho ideia. Eu não quero nem saber, velho. Eu vi a foto do vagabundo, eu já fiquei nervoso, cara. Porque é inacreditável. Ele tem cara de que quer matar alguém. Sabe o que é isso? Cara de tipo... Não, fica em paz, mano. Vai de ambulância mesmo que eu tô de avião. É isso. Essa é a cara dele, sabe? Tem um cara que tem um canal no YouTube que ele fala exatamente sobre os problemas políticos do Brasil, né? De uma visão um pouco mais libertária, mas nesse caso não tem visão, cara. Não tem lado. Ele simplesmente colocou isso na mesa e ele foi processado. Ele falou, porque se você tá tão certo de que você não sabia desse caso, de que o governador, né? O governador falou, eu não sabia que ele tava precisando do avião, né? Eu tava usando o avião porque eu precisava, não sei o que e tal. E a criança não, né? Mas enfim, se você tá tão certo disso, de todas as provas que a gente mostrou pra você da merda que você fez, me processa. E ele processou. Até agora eu não vi mais nada sobre o caso. Mas pelo visto, nada aconteceu. E ele vai perder provavelmente, o governador. Porque, mano, é inadmissível uma coisa dessa. Cara, é inadmissível uma porra dessa, velho. É tipo você ter a porra da Amazônia queimando e o presidente tá usando um avião bombeiro. Nossa, não... Mano, fala sério, pra te transportar, desculpa, né? Cara... É um absurdo. Mano, mas aqui, cara, a gente tá cheio dessas hipocrisias. Nossa, assim. Licença, cara, eu tenho que me retirar. Eu vou no banheiro rapidinho. Vai no banheiro. Licença, galera. Sabe qual é o pior disso? O povo, ele é muito idólatra. Porque ele não consegue ver o que é fato. Ele literalmente prefere acreditar, ele prefere crer que vai ter algo... Perdão aí. Ele realmente prefere acreditar que aquela pessoa que ele vai confiar vai, tipo assim, ter que ir até o fim, sabe? Literalmente é como se fosse um cristão que acredita que Jesus ele realmente vai salvar. Só que, tipo assim, ele tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. Então, tipo assim, não importa se eu acredito que você vai me ajudar. Eu tenho que te cobrar. Não que um cristão ele cobra Jesus, mas assim, você tem que fazer a sua parte. Porque, irmão, se você só querer ficar sentado aqui esperando, não vai acontecer nada. E assim, a pessoa vê o que tá acontecendo, mas pela crença, pra não ficar feio pra ela não cobra. Ela prefere ficar na dela, porque ela prefere se recuar. E, meu, isso que eu acho, assim, inacreditável. Pra mim, isso é inconcebível uma pessoa ter um tipo de atitude dessa. Aí você vai querer contestar, você virou errado a situação. Sim. Cara, é assim, mas, terrível isso. Pra você ver como a gente tem que se revoltar, a gente tem que fazer alguma coisa. Inclusive, na Bíblia, tem partes que eles falam que a gente, mesmo pra pedir pra Deus, a gente não pode se contentar com a situação. A gente tem que se revoltar com a situação e pedir com essa revolta. Tem partes. Você já leu a Bíblia? Sim, não li a Bíblia toda, não, né? toda é muito difícil, mas eu já li várias porque, partes. tipo assim, tem... É que, assim, a Bíblia é muito grande, tem muitos anos e tal, que a Bíblia realmente demorou pra ser escrita, mas a situação que a gente vive hoje na Terra, desde a época que a Bíblia foi escrita, nunca foi fácil. Não. Tanto que Jesus, ele sempre mostrava... É porque, assim, eu tento falar de um jeito, porque tem muitas pessoas que estão no banheiro agora, que não acreditam muito, mas eu tento falar que Jesus ele é tão perfeito que, por mais que você não crê nele, ele tenta te mostrar de um outro ponto de vista que realmente ele tá certo. Então, tipo assim, tem situações que realmente você não pode aceitar. Que nem tem no caso lá da Babilônia, que eu não vou lembrar agora do livro específico, nem ao capítulo da Bíblia, que literalmente, quando os anjos desceram à Terra, eles literalmente, teve se não me engano, foi uma mulher, ela tinha uma filha, ela levou até... tipo assim, ele estava fugindo da Babilônia porque tinha duas pessoas querendo correr atrás dela. Eu não consigo me recordar de fato o que era. E daí ela levou até a casa dela. E daí, os caras queriam pegar ela de qualquer jeito. E daí, tipo assim, os anjos estavam com ela. E, tipo assim, ela queria dar a filha dela pra não deixar... Pra pegar os anjos. Pra não deixar pegar os anjos, porque os caras queriam os anjos. Só que, tipo assim, não, os caras queriam realmente fazer com os anjos. Queriam fazer coisas absurdas. Então, tipo assim...
Meu, como é que dentro de uma realidade dessa você, tipo assim, não vai se proteger? Você vai deixar quieto porque você acredita que Deus vai te proteger? Irmão, você tá na situação. Aí deve ser eu fazer alguma coisa. Você tem que se mover pra isso. Você vai ficar parado? E a pessoa realmente quer se abster de qualquer tipo de responsabilidade. Por isso que a coisa que eu mais fico puto da vida é quando eu vejo o nosso atual presidente fazendo merda, as pessoas passando pano. Vendo coisas que, tipo assim, meu, assim, literalmente, eu tô, sei lá, umas 3 semanas sem ir pra igreja, porque, tipo, eu fui ver os stories do meu pastor, tá lá apoiando o Bolsonaro, irmão. Eu falo, meu, eu já briguei com ele, falei, meu, ele tá usando, literalmente, a igreja como palanque político. Sim. Ele fala, ó, só... É púlpito com palanque. Deus tá comigo aí, tá ok? Eu sou Messias, a arminha acabou. Amém. E é isso. Tá errado. Não, e é isso e aí acaba o cristianismo do Bolsonaro. É isso. Esse é o cristianismo do Bolsonaro. Ele pegando assim a pauta lá, falando, e Deus tá conosco aí, tá ok? Amém. Amém, isso aí. Isso aí, muito obrigado. Mano, e assim, a pessoa cai, sabe? Ah, mas você tem que entender que o PT vai querer... Irmão, é o seguinte, se o PT ele já entrou em 2002... saiu, vamos dizer assim, em 2014 por causa do impeachment. E, tipo, na verdade, entre aspas, né? Que a gente teve o vampirão lá. Mas, e não tirou as igrejas, porque você acha que vai tirar? Irmão, tipo assim, qual é mais forte? Tipo assim, uma pessoa que tá lá no poder ou milhões de pessoas? Cadê? Não, aqui isso não vai acontecer. Tipo assim, não, é que as pessoas, de fato, que nem eu já converso, tem medo. Eu falo, irmão... A gente, tipo assim, literalmente, se você é um cristão, você lê a Bíblia, literalmente você vê que as pessoas realmente morreram para que a palavra seja pregada. Seja colocada, sim. Aí dependendo do custo. Porque logo agora você quer se abster disso. Sabe, tipo assim, aí que nem eu falo, que tipo de cristão é você? Aí, mano, você virou errado a situação. Sim, não, a gente tem que ir pra luta. E outra, meu, e assim, o negócio é uma palavra tão forte que os caras que morreram os apóstolos que morreram, eles morreram falando que aquilo era verdade, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa muito forte. Mas se é verdade, a verdade vos libertará. Sim. Só que as pessoas hoje preferem ficar na mentira. Por quê? Porque é mais confortável. Exatamente. Os caras têm medo hoje de ser conversando sobre religião. Caralho, como que esse assunto chegou do nada? A gente é bom em ser cancelado. A gente tá tentando. Não, porque, tipo assim, eu tava falando do presidente, que ele usa realmente as igrejas como palanque político. Sentido, agora eu entendi. E literalmente o que realmente mais me deixa puto é porque eu vendo, de fato, se analisar como a Bíblia chegou até nós, cara, teve muita guerra. Literalmente, eles matavam as pessoas pra não fazer a mensagem ser entregada. Literalmente, as pessoas lutaram pra fazer que hoje a gente tenha uma Bíblia na mão. Que você vai pegar na época, não era qualquer um que podia ter a Bíblia. No caso, você nem podia ter Bíblia. Você acredita tinha um templo que você Bíblia? tinha que entrar lá dentro e, tipo assim, dependendo do seu pecado, você de lá já tava morto. Eles te matavam lá. José. Onde isso? Desculpa, você sabe? Agora você me pegou, irmão. Tá, não, beleza. Mas, ó, eu gostaria de... Pode você falar. acredita veementemente na Bíblia que tá escrita hoje em dia em português? Não. É que eu não vou lembrar do autor que ele traduziu a Bíblia, que ele colocou, que ele mudou algumas palavras e ainda inseriu. E, tipo assim, na Bíblia fala que você não pode alterar nenhum espaçamento, nem a vírgula. Mas pelo mundo inteiro, os zilhões de Não, se eu não me engano, a Bíblia pessoas... original, ela tá em Roma, se eu não me engano. A verdadeira edição tá guardada lá no Vaticano e tal. Não, tem algumas coisas que estão no Vaticano, tem outros textos que nunca foram revelados. Deve estar em Israel, deve estar tudo... Tudo da Bíblia não tá... Ninguém sabe onde tá tudo. Mas assim... Pô, se hoje tem essa proteção, imagina na época. Eu não consigo acreditar, cara. Porque na minha concepção, a história da Bíblia, algumas histórias da Bíblia, alguns fatos e etc., escritos pelos homens, são simplesmente pra manipular as pessoas e crescer. Igual o Estado. Pode ser, irmão, pode ter coisas que tenham. Aí já é um assunto. Pode até parecer uma teoria da conspiração, mas na minha concepção pode assunto completamente. Eu gostaria. Por favor, eu não gosto de falar de religião, cara. Ótimo. Eu gostaria de saber, cara, o que você acha de cotas sociais? De cotas raciais. Beleza. Cotas raciais. Irmão, pra pessoa, tipo assim, a pessoa pra falar que eu sou negro tem que medir o tamanho do meu nariz, eu acho que isso é piada. Filha da puta. Já começa tem por aí. Isso agora também, velho. Eu achava que era só a cor da pele, mano. Porque começou a ter gente que falava que era preto, era branco, aí os caras, pô, a gente vai ter que fazer alguma coisa... Não, mas peraí, o cara disse que é negro e é branco, a cor da pele... É porque, assim, falaram que dependendo do tamanho do seu nariz, né? Vem de origem africana. Então, se você não tiver a proporção devida, você não é. Você que tem um narizinho pequeno já se ferrou, né? Eu tô lascado. Não, eu sou pai, eles não vão falar que eu sou negro. Você é pardo, irmão, você é negra? Não, ela é branca. Então, você já não é considerado mais negro? Não, pra eles já acho que não é. Não, acho que é. Tem que ser, cara, não faz sentido. Pra eles não, tô falando pra eles. Pra eles. Não, mas calma aí, mas sobre as cotas sociais, então você acha que, tipo, é bom, mas só que tem esse porém... Não, eu não acho que é bom. Acho que, tipo assim, não tem que ter. Não tem que ter. Tem que ter, porque, tipo assim, eu falo dentro da minha realidade. Eu vi a gente sendo preso na minha frente, que era literalmente mais claro que, sei lá, essa lâmpada que tá aqui em cima da minha cabeça. Porra.
Então, tipo assim, vai falar que o cara que roubou, ele realmente tá sendo preso porque ele é preto ou porque ele realmente é um criminoso? Se ele tem que ser preso, é pelo crime que ele cometeu, independente da cor, do gênero dele. Tem uma coisa que eu sempre falo pras pessoas. A maioria da população no Brasil é negra, parda ou um pouco mais, sei lá, puxado pro negro, né? A gente não, eu não consigo, tipo, definir várias coisas. Eu acho que alguém aqui não tem um sanguezinho. Não, eu, por exemplo, cara, na minha família, cara, tem negro. E, tipo assim, minha avó é negra, entendeu? Par de mãe, tá? Par de pai tem descendência europeia? Tem. Par de mãe tem descendência de índio e negro. É, tipo, eu tenho índio. Eu nasci branco, beleza. Tipo, ok, meu passado, ou o passado de quem fez, não interessa, sabe? Eu quero saber do meu agora. E se eu não conseguir entrar numa universidade, por exemplo, você morou numa periferia aqui em São Paulo e no Nordeste, certo? Uhum. Você tentou entrar em alguma faculdade pública? Não, nunca tive. Quis. Atualmente, até hoje, não tenho muito interesse. Não tem interesse. Eu acredito que futuramente. E você acha que as cotas raciais, elas não ajudam as pessoas a entrar nas universidades públicas, por exemplo? Não, porque, tipo assim, de fato, essa pessoa vai pegar as cotas raciais é porque ela tem uma dependência financeira. Ela precisa de dinheiro. Tá. Mas, assim, a pessoa pegar um dinheiro porque ela é negra. Então, 70% da população é negra. Beleza e tal, Pobre. mas. Porque, tipo assim, o cálculo é que, assim, as pessoas negras são pobres, é isso? A maioria, infelizmente, é. Vamos lá. Porque tipo a maioria da população é negra. Mas por que não pega que, tipo assim, a pessoa tem que pegar um dinheiro pra fazer uma faculdade porque ela é pobre? Tem que especificar logo a cor da pele dela? As cotas. Então você é a favor das cotas sociais. Trocar a cota social. Tá. Sim. Mas, ó, por exemplo... Mas então, é um caso até que eu tô meio por fora disso ainda, O entendeu? meu grande problema com as cotas raciais é o seguinte... A gente acabou com a escravidão já faz um tempo. Sim. Apesar de a gente ter, de a gente ter colocado os negros atrás, né? Que a gente, tipo... Como a gente já tava no domínio e a gente escravizou os caras, a gente assim, né? Desculpa, os brancos em geral. A gente Obrigado. Zumbi dos Palmares. Eu fiquei com uma cara de cu agora. Falei, puta, ele tá falando merda pra caralho. Não. A gente escravizou. Falei, Não, nossa. a gente, os brancos em geral, Não, porque é a realidade. Nossa, Tipo, meu, os nossos antepassados brancos. Não, os meus não estavam nem aqui, tá ligado? Se eu não me engano... Não é isso. Eu não sei, os meus Mas, também assim, chegaram fugidos da Europa na Segunda Guerra. Eu tô falando assim, Como você falou de na nossa escravidão? sociedade. Sempre que eu falo a nossa, é tipo assim, a nossa sociedade, tipo, a nossa direita, a nossa direita brasileira, tá ligado? Sim. Não é tipo a minha, Sim, não, sim. tipo, a nossa sociedade, tá ligado? A gente como sociedade, houve a escravidão. Só que muita gente, claro que ainda tá na periferia, que ainda tem dificuldade de se desenvolver, porque é difícil, cara, quando a gente monta uma base errada para essas pessoas se desenvolverem nessa base, né? Depois dessa base. Só que tem muita gente que se desenvolveu pra caralho. Tem um monte de cara que é negro e é rico, que é negro e estuda em escola top. Então, assim, por que o cara que estuda em escola top vai pegar uma vaga de um cara que é branco e pobre? Sendo que o cara tá estudando em escola pobre. Isso pra mim é inconcebível, tá ligado? Tipo, ou é social, tipo, que vai favorecer quem a gente deixou a margem, né, social, quem morou na periferia, quem tal. Então, assim... As cotas sociais são boas também por causa do reverso, digamos assim. Você vai na Universidade de São Paulo, na USP, né? Ali na cidade universitária, e o que você vê de boyzinho que não paga um centavo, mas o papai é, sei lá, rico ou milionário, pelo menos, o cara tem uma grana do caralho, tá estudando em faculdade pública, uma das melhores do Brasil, que deveria estar dando vagas para pessoas pobres. Sim. Seja brancas, negras, amarelas, asiáticas... Eu discordo, eu acho que deveria estar dando vagas para as melhores pessoas. Não, sim, com certeza. Assim. Vamos lá, calma lá. Você tem as melhores pessoas. As que são ricas estudaram em escola particular, né? Uma Avenue da vida, por exemplo. E aí você tem as pobres que estudaram num colégio público de bosta que não tinha professor, nem privada pra pessoa usar o banheiro. Sim. Certo? E as duas são as melhores de cada canto. Na hora de fazer uma prova, uma com a outra, pra poder entrar na USP, quem passa? O cara é rico, óbvio. É honesto isso? É certo isso? Não, é justo? Eu acho de certa forma injusto, porém eu acho que assim, quando a pessoa vai competir por uma coisa, ela deve ser a melhor que passe. Tipo, isso aqui é meu objetivo. Tá. Eu faço esse objetivo aqui melhor que você, eu tenho que passar. Tá. Porém, se o cara tem grana pra pagar, ele não deve ser bancado pelo dinheiro público. Boa, tudo bem. Entendeu? Ele pode entrar na USP, só que ele vai ter que pagar a mensalidade. Assim como ele pagaria numa Getúlio Vargas. Exatamente. Isso. Tipo, você quer estudar aqui eu ia chegar nesse ponto. E ter o benefício de estudar nessa faculdade, só que essa faculdade é bancado com dinheiro público e você não necessita de dinheiro público, você não necessita de incentivo. Então você paga. Enquanto o cara que não tem. E isso faria a gente abrir ou mais vagas ou colocar o dinheiro que está sendo
a nova renda no dinheiro no ensino fundamental. No fundo escolar, né? De financiamento escolar e usado para outras áreas que necessitam o ensino mais. Fundamental, cara, é base, a gente precisa melhorar o ensino fundamental, tá ligado? Desculpa se eu for alguma merda, se você quiser me corrigir, fala aí, manda ver, mete pau. O que você acha dessa ideia? Não, tipo assim, eu realmente concordo. Eu acho que ele concorda porque ele é muito fã do Japinha lá do MBL, né? Japinha. E ele fez, se não me engano, ele fez um projeto, um relatório, não lembro, acho que é um projeto de lei que ele queria fazer isso. Se não me engano, salvo engano, eu acho que é. O Kim queria cobrar a mensalidade de pessoas com uma renda X acima de X valor nas universidades públicas. Sim. Entendeu? Isso ajuda muito, assim. Até porque... Cara, eu não acho que ajuda, mas já começa a consertar uma injustiça. Sabe por que ajuda? Porque a maioria do valor que as universidades públicas recebem do governo é só pra pagar folha de pagamento. Sim. Não tem... Você vai em universidades públicas, às vezes que você fala, puta, tem um puta nome. Acabada. Tá destruída. Entendeu? O incentivo que poderia usar esse dinheiro pra outras coisas, pra investimentos na própria faculdade, ela vai gerir que o Instituto Butantan, ou que não sei o que lá, ou que... enfim. Talvez... É que assim, a gente não sabe qual que seria... A renda que geraria isso, porque a gente não sabe exatamente quanto ganha cada pessoa, qual que seria a média. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que ajudaria. Sempre que ajuda e você está consertando uma desigualdade, já vale a pena, mesmo que seja uma migalha. E a gente tinha que desburocratizar o investimento privado em escolas públicas, em faculdades públicas, como já existe. Tem salas da USP que são bancadas por bancos. Sim. Tem financiamento. Só que no quê? Faculdade de Economia, Faculdade de Direito, sim, tá ligado? claro. Tipo, faculdade que eles sabem que o cara vai produzir e vai entregar para ele de volta. Então a gente deveria deixar fácil isso. Deixar que qualquer um, que valesse a pena para qualquer um. Digamos que você tem, sei lá, vamos supor, 100 alunos que ganham renda familiar acima de 10 mil reais. Não, 10 mil. Nossa, calma, tô dando um exemplo. E desses 10 mil, desses 100 alunos, todos eles teriam que pagar uma mensalidade mínima de R$1.000, tá? Desculpa, velho. Você vai numa Unip, você paga R$1.000 num curso, dependendo do curso que você quer. Sim. Então, não estou falando mal da Unip, deixando claro, mas estou falando que... Seria muito barato até. Não, então, digamos, desses R$100, por exemplo, mano, eu tô chutando baixo. Vai dar R$100 mil pra USP todo mês. Dos caras que às vezes até repetem na faculdade, continuam lá no campus 8, 10 anos estudando. Galera de história. Me desculpa, galerinha de filosofia, mas é verdade. E assim, cara, olha só, 100 mil por mês durante 10 anos. Isso chutando baixo. Com certeza seria muito maior o valor. Não, com certeza. Não, e esse valor, 100 mil por mês não dá nem pra cortar grama. Não, mas você entendeu? É um dinheiro que hoje não tem. Não tem. Faz falta e deveria ser usado. Né? Poderia ser investido em algum outoutro prédio, alguma outra instituição, comprar equipamentos para, sei lá, ciências que sempre a gente está precisando. Distribuição de renda é um problema real. Por quanto mais liberais que nós somos, eu acho que assim, a gente tem que entender que a gente precisa fazer uma distribuição de renda melhor. Com meios melhores também, porque a distribuição de renda como é feita aqui é toda porca, né? Então... Com meios capitalistas, vamos dizer assim. Não, mas é meio que com meios capitalistas, porque, tipo assim, por exemplo, cara, o que que eu penso? É uma coisa meio burra, tá? Eu sou burro, galera, eu não tô aqui pra dar a solução e pra falar o que é a verdade, só apesar do nome. Ninguém aqui é formado. A gente tá tentando descobrir, a gente não tá aqui pra falar a verdade. Só que nem, na minha opinião... Não tá aqui pra mentir, então? Você não tá pra falar a verdade? Eu falo a verdade quando eu falei do governador, só pra deixar claro. Tá? Eu não tava mentindo. A gente não tá mentira. A gente não tá aqui pra ser o dono da verdade. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, a gente tá aqui pra falar a nossa verdade. Melhorou. Então, tipo assim, eu acho que quando você tá mexendo com educação... eu já esqueci o que eu tava falando. Esqueci a linha de raciocínio. Né? Eu perdi completamente. A distribuição de renda. A distribuição de renda é um problema real. E que a gente tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, eu acho que as empresas deveriam ser... Tipo assim, a gente não deveria ter piso salarial, mas as empresas que pagassem no mínimo um salário X para os seus funcionários pagariam menos imposto, tá ligado? Tipo assim, a sua base ganha R$1.000, você paga X% de imposto. Sua base ganha R$3.000, você paga menos, sim, tá ligado? Quanto maior o salário, menor o imposto. Quanto mais você está contribuindo socialmente, seu imposto vai degredir. Digamos que uma pessoa ganha R$2.000 de salário, de imposto o patrão paga 1.000, por exemplo, certo? A pessoa que ganha 2.000, ela trabalha lá com um trabalho porco, às vezes ela tá puta da vida, fala, caralho, meu dinheiro não dá pra porra nenhuma, tá a inflação aumentando, a puta que me pariu. Passou essa pauta, essa lei, a empresa pode... Não tô dizendo que elas vão fazer, mas creio que na minha concepção, quem ganha bem, trabalha bem, tá feliz, né? Então assim, o cara pode simplesmente pegar e abaixar o imposto para quem paga acima de R$2.500
a partir de R$2.500 até R$3.000, vai pagar apenas R$400 de imposto, a empresa. E aí a empresa vai poder pagar R$2.600 pra pessoa. Exatamente. E a pessoa vai trabalhar feliz pra caralho. Você e vai produzir. Você aumenta o quanto o trabalhador recebe e você dá um benefício pra empresa, um incentivo pra empresa parece que ele aumentar o salário. Ele não gostou muito ele parece que não vai funcionar, mas eu também não sei se vai funcionar. Na minha concepção funciona. Mas eu acho que seria uma boa ideia, uma boa ideia pra desenvolver, entendeu? É que eu chutei um valor baixo aleatório, mas tipo, a gente pode falar tipo, de outros piores, por exemplo. Que nem eu falei pra você, o cara que ganha, sei lá, um salário mínimo, 5 meses da vida dele trabalhar até pra pagar imposto, velho. Ou seja, 500 pau do salário dele todo mês é imposto. É que ele não vê, mas é. O governo, ele pega esse dinheiro. Ele não percebe, mas é. Entendeu? E aí, tipo... porra, meu, de verdade. Se desse pra baixar imposto pro cara pagar, tipo, que nem o MEI, a empresa, um CNPJ MEI, que paga, sei lá, uma taxinha de R$50 por mês, tá ótimo pra caralho. Aí ajuda pra caralho a pessoa. Sim. Sabe? É um negócio assim absurdo. A gente tem que criar mecanismos de sermos mais competitivos em vários mercados. Mas, assim, é importante que a gente continue fazendo uma distribuição de renda legal. A gente tá numa fase de desenvolvimento que a gente precisa de muita ajuda. E o governo tá, ao invés de ajudar, atrapalhando. Então, a gente tem que mudar isso. Essa é a diminuição da máquina, tá ligado? Na minha opinião. Não sei como você pensa, eu queria saber. Tipo, diminuir a máquina, diminuir até as tensões, que nem... Eu acho que cotas raciais, por exemplo, aumentam tensões. Tá ligado? Não da minha parte, mas assim, vai ter gente estúpida, tá ligado? Que vai colocar isso de uma forma que vai criar uma narrativa que não era necessária. Nem a gente estúpida total. Pode ser uma pessoa, por exemplo, uma criança pobre branca que vai crescer com raiva de pessoas por causa disso. Mano, talvez, desculpa, velho. Pode acontecer. Se um filho da puta que foi reprovado na escola de artes quase acabou com a população de sei lá, metade da Europa, mas eu tenho certeza que pode acontecer isso por causa de umas cotas. Mas a galera pega os traumas, né? Essa galera mais chororô pega os traumas. Mas é assim mesmo. Meu... Muito ignorante. Você pode dar, só pra tentar me ajudar, só me poder esclarecer uma coisa? Todo mundo tá brigando por causa de cota e de lugar na faculdade do ensino. Você concorda comigo? E se pensasse de uma forma um pouco diferente? Em vez de brigar por cota, simplesmente fosse uma obrigação, tá? Aumentar o número de vagas, para poder suprir para todo mundo. Quem vai responder isso? Quem vocês quiserem. Quer responder? Passa a bola para você. Tá. Sempre nas minhas costas. Lógico, bom, né? assim, seria o ideal se a gente tivesse vaga suficiente para todo mundo nas universidades, mas, porém, a gente tem que lembrar que precisa de estrutura, tamanho, lugar e financiamento para isso. Maravilha. Chegou onde eu queria. Só isso que eu queria. Tá. O pessoal entra na faculdade, tá? Você entra numa USP, você for dar uma olhada nas grandes faculdades, o cara entra na faculdade, entra em estudos sociais, história, filosofia, geografia, tá ok? E o cara fica 11, 12 anos. Eu comentei com ele. Até jubilar. O cara simplesmente ele não tem necessidade de sair de lá. Ele vive bem, ele fez a festinha universitária, ele tá dormindo num quartinho bom. Ele não barato. paga, sim. E ele não recebe do governo. Sim. Que é uma puta palhaçada. Isso, na verdade, está tirando vaga. Com certeza. Certo? Enquanto fomentar preto, branco, verde, vermelho... Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Com certeza. Dá condição e a mesma condição para todos. Se você abrir mais... mas não dá para fazer isso. Puxa vida, vai aumentar o custo. Você vai dar mais condição e informação para professores... para limpeza, para manutenção, para construtor, para pedreiro, para... Tá entendendo? Eu acho interessante deixar claro a diferença de custo e investimento. Sim. Entendeu? Você investir em educação, pro país é um investimento, não um custo. Tipo, exato, você tem que colocar isso como investimento. Você tem que colocar isso na conta de investimento, tá ligado? Não custo. Mas então... Agora, a preocupação fica em cima de uma afromatemática. Vocês estudaram isso já? O que é? Nunca ouvi falar. Afromatemática. Nunca ouvi falar. Abre aí no teu celular. Peraí que o meu tá carregando. Afromatemática, mas vai falando aí, o que seria uma afromatemática? Dá uma pesquisada. Afromatemática, discurso político toma lugar da ciência. Continua. Resumidamente, a afromatemática propõe que as descobertas e conhecimentos de povos africanos na área de matemática, física e outras... Calma aí que eu tenho que abrir a matéria, minha internet tá... Nossa, já tem gente que já tem faculdade, que é a Unifederal do ABC, que já está colocando isso, essa disciplina. Incorporou 2 disciplinas dos cursos de licenciatura em matemática sobre a temática.
primeira delas chama Estudos Éticos Raciais, tem como proposta oficial oferecer aos dissidentes uma síntese do conhecimento atual dos estudos étnicos raciais, visando entender diretrizes do MEC, que versam sobre a necessidade de cursos específicos que discutam a questão étnico-racial no Brasil. Me desculpa. Mano. Entende uma coisa. Eu tenho amigos japoneses, preto, gordo, magro, deficiente. Eu não quero contratar um arquiteto, contratar um engenheiro, porque esse, a matemática desse sofreu uma síntese, é mais simples pela limitação. Não existe isso. Não dá. Isso é racista. Isso é racista. Isso é um racismo. Isso é racista. A cota racial é racista. É racista totalmente. Você está entendendo? Então, o que acontece? Na minha opinião, tá? Olha, está faltando vaga, então nós vamos colocar mais. Investimento. Não tem investimento melhor do que educação. Os caras não estão qualificando, eles estão desqualificando. Se estiver sobrando vaga, vamos abrir condição para gente de fora vir estudar e trazer, porque isso, investimento é cultura. E você sabe que isso é o que mantém hoje em dia o mercado dos Estados Unidos de ciência. Eles têm uma bolsa asiática que eles pegam os melhores de qualquer país do mundo e joga lá. E é o que sustenta, sim. O que sustenta a ciência americana hoje em dia não são os americanos, são estrangeiros que os caras têm bolsa de Japão, Se começasse China, a fazer as bolsas internas Coreia. e depois que o Brasil melhorar financeiramente, economicamente, não, cara, a gente trazer tem, os outros a também. gente tem futuro. Vamos pensar uma coisa assim, ó. Aí que a empresa tiver que se preocupar, ok? Se redimir no imposto, ou numa taxa, ou numa multa, ok? Ou que ela tem que entrar na cota para deficiente, na cota para isso, na cota para aquilo, ok? Aquelas empresas, daquelas marcas, vão ficar responsáveis por desenvolver mais uma universidade com toda a adequação para deficiente, com toda a natureza de ensino, tá? E aprimoramento internacional, trazendo cultura. E pronto, cara, tá resolvido. A gente não tem que brigar por vaga. Sim. Tem que oferecer a vaga. O problema vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Não tem que ter briga para. Sim, também acho. Não passa a ser muito mais simples? Sim, é que hoje em dia tudo é paliativo, né? A gente não tá pensando para 50 anos e tá construindo 500 A gente quer agora. faculdades. É tudo paliativo. Pô, a gente tem ali a estrutura, vamos tentar dar um jeito de apaziguar essa galera aqui e trazer ela pro nosso lado. É tudo uma política é tudo meio que uma troca de votos, né? Tipo, vamos apaziguar essa galera aqui, vamos dar um pouquinho aqui, mas eles não vão saber que a gente tá ferrando eles no fundo, tá ligado? Vamos falar uma coisa, como convidado, então. O que você achou do comentário? Do comentário em relação ao que ele falou? Isso que eu falei agora. Falou. De aumentar o número de vagas o suficiente para. Meu, assim, o que eu vejo que é o seguinte, que de fato, em questão de periferia, eles não dão essa devida oportunidade pra gente. Porque, assim, tem gente que eu conheço, que moram lá onde eu moro, que só descobriu que, sei lá, há pouco tempo que a Paulista era fechada no final de semana pro pessoal passear. Por quê? Porque eles não têm acesso a essa informação. É muito longe. Então, tipo assim... Mas você sabe por que isso? De eles não saber, porque de fato eles não querem. Eles não querem trazer o pessoal pobre até o pessoal rico, entendeu? Tanto que tem shopping, que nem um shopping aqui de São Paulo, que você só pode entrar de carro. Então, tipo assim, se você não tem carro, você não entra. Você já viu Só qual pode que é? entrar de carro, não? Só pode entrar de carro. Qual que é o shopping com metro quadrado, salvo engano, mais caro de São Paulo, Cidade Jardim. Não pode entrar a pé. Só de carro. Você não tem entrada de pedestre. Interessante saber. Só de carro. É uma rampa e um abraço. Entendeu? E em cima tem a moradia dos milionários. Os caras descem de pijaminha pra ir comprar no shopping. Cara, falando em moradia de milionários, eu não sei se vocês viram. É verdade. Mas deixa só eu concluir aqui pra não perder a minha linha Tá de vendo? Você raciocínio. tá fazendo negrosplaining. Black Explainer, né? Então, tipo assim, o que Pronto, eu agora a gente acho? já pode trocar pra cancelado o nome, porque agora foi, velho. Agora não tem jeito. Tinha dúvida? Agora pode ter certeza. Agora matou, né? Meu, o que eu acho? Eu acho que, tipo assim, eu tenho que ser qualificado pelo que eu sou e não por aquilo que eu me formei. Então, se o cara que ele vai me contratar na empresa, ele vai ver da onde eu me formei, peraí, essa faculdade aqui, vixe, mas é faculdade de pobres e negros? Não, né, mano? Faculdade. Aí não dá, né? Porque Você tá pobre, desqualificando Tá me a imagem da desqualificando. pessoa. Exatamente. Enquanto só porque o cara, USP, Marquense, eu contrato, mas peraí, eu sou melhor que esse cara. Eu posso provar, é o que eu sou engenheiro, então aqui, eu vou te mostrar que esse prédio que você fez aqui tá errado. Aí o cara, não, mas peraí, é uma Você faculdade que entrou você com cota, fez. você entrou com cota. Sou cota, Você mano. vai O cara ali, o cara fez a Marquense, ó, se liga. Beleza. Aí o prédio do cara cai e o meu fica em pé. E aí? Mas por que aconteceu isso? Porque de fato tem esse preconceito. Então, mas até ele descobrir que você é melhor, já matou um monte de gente. E esse negócio de, tipo, o cara fez Mackenzie e tal, isso é literalmente acepção de pessoas. Porque, tipo assim, por que o cara que faz Mackenzie
é melhor do que o cara que faz outra faculdade X, ou porque o cara que faz USP é melhor que o cara... Por causa do nome. Não é por causa do nome. É porque houve uma acepção e os caras que entraram lá, eles tiveram que estudar mais, então eles já são um povo mais seleto, entendeu? Tipo, intelectualmente falando, tipo assim, estudaram mais, tá ligado? Eles tiveram uma educação melhor. Então, tipo assim, eles já começam o back-end... Até pode ser isso, mas... Ele te dá uma base igual. Ele te dá uma base igual do que a Unip, do que outros. Só que o cara que entrou lá, ele já estava um passo à frente, ele já gostava mais de ler. Ele já passou por um vestibular mais difícil. Então, assim, é por isso que as empresas fazem asepsia de faculdades e tal. O que é errado, mas ao mesmo tempo tem certo sentido. Porém, o que acontece? Nós não deveríamos ter isso, porque o ensino deveria ter um parâmetro, uma padronização básica, que essa diferença entre uma faculdade e outra não fizesse tanta diferença no final, na formação, só para entrar. E o que não é o que acontece, porque na formação, quando você não desenvolve o aluno na base, que a gente já não desenvolve no ensino fundamental, ele chega na faculdade, ele não quer desenvolver, ele quer se formar também. A cultura dele é de passar de ano. Então ele continua lendo resumo, ele não lê os livros que dão na faculdade. Então, assim, existe uma diferença. Claro que os caras que fazem Mackenzie, os caras que fazem USP, eu acho que não, porque o USP é difícil pra caralho, os caras lêem mesmo. Mas os caras também fazem isso, também pensam só em passar. Então isso acaba diminuindo a qualidade dos profissionais de vários lugares. Então é claro que uma empresa top vai querer o cara da USP, umas empresas um pouco menores vão querer uma Mackenzie, PUC, umas faculdades que têm mais nome, e daí mais gente, tem mais competição, então eles conseguem ter uma acepção de pessoas que estudaram mais para entrar lá. E o engenheiro que se forma na Uninove vira Uber. Porque... Às vezes o cara consegue. Não tô falando que não consegue. Eu conheço um cara que ele fez uma faculdade que era de segunda linha, não era tipo uma das faculdades mais famosas, mas o cara ele já tinha morado fora. A realidade que eu vejo é que eu sempre falo que eu sou uma pessoa que tem uma bolha fora da caixinha. Porque as pessoas vão pro nome, não quer saber de fato quem você é. Então, tipo assim, eu vou preferir, na cabeça das pessoas, eu vou preferir contratar uma pessoa que veio da Harvard do que uma pessoa que fez em qualquer faculdade no Brasil. Só que, tipo assim, eles não querem analisar de fundo quem é. Tá, mas peraí. Calma aí, mas você não pode esquecer também que Harvard... Não, obviamente. Não, sim, obviamente. Obviamente que, tipo assim, o que eu quero falar é o seguinte... Compare dentro do Brasil. Se comparar com fora, a gente chora, irmão. Eu sei, irmão, mas tipo assim, vamos pegar, sei lá, uma Anhanguera e, sei lá, uma Mackenzie da vida. Obviamente que se você vai contratar alguém, só pelo fato de o cara ter entrado na Mackenzie e ter se fumado lá, automaticamente a gente acha que esse cara passou por um processo muito mais complexo do que numa Anhanguera da vida. Só que, no final das contas, o que importa não é se o cara se formou na Anhanguera ou se o cara se formou na Mackenzie. Eu quero que quando eu for botar uma tarefa pra esse cara fazer, que ele faça. Só que é isso que as pessoas hoje não vê. Não é à toa que tem igual engenheiro que da Ciona lá, fez cair a bosta lá do metrô lá, que deu um puta prejuízo. E tipo assim, quanto aquele cara ganhava? Ganhava muita grana. Mas por quê? Porque é um cara de nome. Mas olha a merda que o cara fez. Enquanto que eu tenho certeza que um cara que fez uma faculdade de porcaria, que se formou e tá ralando até hoje, certeza ele não ia deixar, ele ia prever que aquilo ali ia acontecer e não ia deixar passar. Porque se fosse culpa por causa do Estado, era uma coisa. Mas não, foi realmente culpa do infeliz lá que fez isso acontecer. Sim. Eu acho que a única... Eu sou contrário à sua opinião. Eu acho que a gente devia fazer exceção sim. E eu acho que a gente devia principalmente fazer exceção na política. Se o cara não tivesse formado na melhor faculdade, ele não poderia entrar na política, tá ligado? Ele não deveria entrar. Pra mim, tinha que ser dever você ser formado em alguma coisa pra você poder ser político. Não, eu já discordo. Eu vou dar uma tem que ser obrigatório. Pra mim tem que ser obrigatório. Tinha que ter uma prova pra você entrar. É o mínimo, cara. Pode ter até uma prova. Porque assim, eu discordo. Assim como o Monark fala, como sempre. Mano, o Kim Kataguiri entrou lá sem ter formação política e é o melhor deputado do Brasil. Meu irmão, você quer pegar uma... Fato. Mas você tá beleza. A exceção da exceção. Mas peraí, mas a exceção na regra seria cortada. Sim. Vocês estão esquecendo uma coisa, tá? A exceção na regra seria cortada. Não, pera um pouquinho. Vocês colocaram um ponto, o cara mereceu, tá ali, se esforçou, estudou. Só que enquanto a gente tá falando de 0,00%, tem outros 511. Nós estamos falando de Tiririca. Não, tudo bem. Nós estamos falando de Falcão. Nós estamos falando de... Aí você faz uma prova... de Bengala. Você faz uma prova pra saber se o cara tem capacidade de entrar. O cara não tem ideia de quantos estados tem o país. Sim, eu concordo com você. Isso a gente não discorda. O que é ainda per capita. O cara não entende, não sabe uma tabuada. Sim. Tá entendendo? Mas é engraçado votar nele. Então tá certo. É porque o país é populista, né? Ele vota naquele que acha que esse pode fazer algo. Pra gente, tá certo? Tinha que ter um esclarecimento só falando, mas por que
fomenta-se tanto e deixa ter tanta periferia? Porque eu... Não, porque de fato é o seguinte, desde pequeno, desde criança, você já ouviu falar que o prefeito vai fazer e não faz nada. Então, tipo assim, você prefere confiar em alguém que você, entre aspas, já conhece, que veio da televisão, do que votar naqueles caras que você sabe que eles são reeleitos e reeleito não faz nada. Humorista não é uma coisa que você deveria, tipo, simplesmente falar, olha, não, ele é humorista, ele é comediante, ele não pode fazer política, né? Mas o Danilo Gentili, por exemplo, seria um ótimo político. Eu acredito nisso. Mas enfim. Bom... Pessoal, estamos acabando mais um podcast Mover, o número 2. Hoje a gente teve o nosso convidado especial, o Zé, que, cara, deu aula aí pra gente, mostrou Falou pra muito gente bem, eu falei que ele falava bem. Pô, muito bacana. Muito inteligente o garoto. Bacana demais. É um puta amigo meu. Daqui a uns muito obrigado. episódios eu vou estar aqui de muito novo, obrigado. tranquilo. Mano, eu que agradeço. Da próxima vez a gente vai ter mais tempo pra trocar ideia. Hoje eu falei trocar ideia de pouquinho, mais né, coisa, então... porque a gente falou pouco, cara. A gente tinha mais coisa que eu queria saber de você. Você não contou a sua história. Verdade. Mas hoje foi o que deu. Verdade. Muito obrigado. A gente Eu vai faço surpresa também. Eu acho que daqui a uns episódios a gente coloca uma cota pra ele entrar aqui e fazer o próximo. Não, isso corta, não bota não. Pelo amor de Deus. Não vai ter jeito, tem que mudar de novo. A gente vai ser cancelado. Pessoal, obrigado. Boa noite. Valeu. Obrigado. Falou. Ai, meu Deus. Obrigado. E eu acho muito legal, tipo, ele contar. Eu acho da hora. Legal. Eu vou chorar. Aí você vai pagar um psicólogo depois? Não, você não vai precisar de psicólogo. Não. Você passou por tudo isso e não tava indo no psicólogo. Mano, para. Ah, não tô porque sou aquela pessoa que tem coerência, né? Mano, se for pra chorar, pode chorar. Só não chora no microfone. É óbvio, né? É um HyperX, é um Shure, isso aqui? É um SM59? Bom, peraí. Deixa eu perguntar. Você sabe por que usar craquete, hein, Roberto? Como será que ele começa uma pergunta pra ele? Cara, eu acho que você pode falar que nem a gente começou da última vez. Conta um pouco da sua história, tá ligado? Conta muito. Conta muito. Então, como aí? Eu vou falar boa noite, galera. Salve, galera. Mesma coisa. Salve, galera. Começamos mais um Mover Podcast. E hoje estamos aqui, ao meu lado está eu sou o Pedro, ao meu lado está o Roberto. Aí você apresenta o convidado. Opa. Beleza? Você apresenta o convidado, então. Tá bom? Igual eu fiz da última vez. Igual da última vez. As pautas que você tinha pego do Samuel, você pode pegar o celular e dar uma olhada, sem problema. Sem problema. Tá, vou deixar já aqui separado. Deixa ele no silencioso, não esquece. Não, já tá, já. Faz igual o Pedro. Eu nem uso o telefone sem ser no Deixa eu virar a marca. Ah, nossa. Ninguém vai ver, né, que é uma A Coca-Cola. gente não é patrocinado. Foda-se. Prefiro a Pepsi, né? Tipo a Coca-Cola, tá ligado? Tomar no cu a gente. Eu patrocinou o Flow, tá ligado? Vai patrocinar o movimento dele, mas ok, né? Ai, caramba. Salve, galera. Estamos começando mais um Mover Podcast. Aqui ao meu lado está o Roberto. Muito obrigado. Vamos começar de novo? Vai ser uma merda já. Eu já errei tudo. Tá uma foda. Não tem problema. É só contar isso aí. Tira a cerveja do Pedro. Não, o problema é a falta dela, que eu tô muito travado, velho. Vamos lá. O maluco esqueceu de me apresentar, velho. Eu esqueci de me apresentar. Você me apresentou.